rapaziada, estamos de volta com o Bebendo Falando no estúdio. Olha aqui, tô parecendo o Roberto Carlos aqui, ó. Quantas emoções. Onde é que eu tô aqui? Essa aqui? Pessoal, Bebendo Falando de volta, né? Nosso estúdio, depois de uma temporada no teatro. Já convidar vocês aí para deixar um like aqui, né? No YouTube. A galera que tá no Spotify, um beijo. Obrigado por nos ouvir aí, lavando a louça, fazendo academia. Sei que vocês gostam do Bebendo Falando. Eu amo fazer o Bebendo Falando também. Então vamos nessa nova temporada aí, vamos levar até o final do ano. Se a gente conseguir um por semana. Mas tem que ser convidado interessante, como esses dois caras aqui. Que o papo, não dá pra... A resenha foi foda aqui. Antes de começar o troço, já tava andando... Né? Eu tive que segurar eles várias vezes pra não queimar a minha pauta aqui, porque ficou todo mundo na volta. O pessoal quer saber do Copacabana Palace, né? Então eu vou falar com essas duas lendas aqui. Um já posso chamar de amigo, né? A gente estamos trabalhando aí meio que junto aí desde o começo do ano. Meu querido Léo Miller e esta lenda, se você está ouvindo esse barulhinho aí, esse bolinho de chuva, Júlio César Santos também, muito obrigado, sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite, cara. Tímido agora? Olha ali, Léo, ele ficou agora... Com essa tarde chuvosa, que tarde, hein? Tá bom o áudio do Júlio aí? Vocês podem ver pelo casaco que vai ser muito mais interessante ouvir o Júlio do que eu, né? Olha só, olha a diferença do casaco. É que assim, ó, um é um businessman, né? Um youtuber. O outro é um artista, né? Agora eu posso, né? Agora pode, né? Agora pode. Sempre pode, né? Tá bom o mic aqui dele? Quer puxar um pouquinho mais? Tá bom? Tá bom? Tchê, obrigado por terem vindo, né? Obrigadão aí, Léo também, por ter convidado o Júlio, né? Agradeço. Também. O Júlio tem, né? Não é qualquer um que fala com o Júlio, o Instagram é privado, pedir pra seguir ali, aquela coisa toda. Tá? Vocês aí, like aqui no nosso YouTube, né? Não esqueçam de deixar o like aí que nos ajuda bastante. Eu não sei nem por onde começar, porque o troço já tá assim, o trem já foi embora, né? Tá, então deixa eu falar uma coisa antes aqui. Primeiro, agradecer muito o convite, Maiká, que tá aqui, tá? Também te considero um amigo já. E estar aqui do lado do Júlio hoje, para mim, é sensacional, porque esse cara aqui, ele é um mestre para mim. Quando eu entrei na RBS, foi ele que me ajudou a fazer as primeiras transmissões. Que ano tu entrou? Eu entrei no Grupo RBS em 2012, mas na RBS TV foi 2015, onde comecei a trabalhar com o Júlio. E nas transmissões do Sport TV, da RBS, eu comecei, era a minha primeira transmissão, eu fazia um time e o Júlio outro. E eu nervoso, não sabia quando eu entrar, porque o repórter de TV tem que saber o momento do respiro do narrador para entrar. Sim. O Júlio lá, a gente ficava um no banco de reservas do time visitante e o outro no banco de reservas do time da casa, né? Ficava longe. Quando eu precisava entrar, o Júlio levantava a mão. Vai! Aí eu entrava com a informação. Do outro banco que ele te dava. Do outro banco. Então, assim, foram coisas que o Júlio me ensinou muito. É mestre, mas acima disso, é um grande amigo. Estou muito feliz de estar aqui. Esse cara tem muita história. Esse cara tem muita história. A gente é amigo. Eu te agradeço muito. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, né? Eu me sinto bem à vontade pelo seguinte, eu sempre disse o seguinte, eu aceitei falar depois que parei. Participar de debate, brincadeira, assim. Sim. Às vezes faço umas lives com o Léo, porque eu sou de uma geração mais antiga, né? Onde eu sempre achei que eu tinha que entrevistar. Eu não tenho que dar entrevista. Começar então contando uma história. O repórter não é a notícia, né? Não, e não sou contra. Eu acho que a gente tem que respeitar, que são ciclos, as coisas mudaram, mas eu sempre tive isso comigo. E eu lembro uma vez na TV Com, o Lauro Quadro já esteve aqui, né? Sim. Fazia o Estúdio 36. Fizemos remoto, infelizmente. E não sei se foi por falta de pauta que eles me disseram, Júlio, tu vai ser entrevistado hoje. Como assim? Não teve motim, não ganhei prêmio, nada. Não, tu chegou a 1000 reportagens. Caramba. Pelé, 1000 reportagens. Aí eu digo, não, eu acho que não vale. Pô, como não vale? Cara, se eu estou aqui há 10 anos, eu estava 10 ou 15, e eu não tiver 1000 reportagens, é porque eu faltei um dia. Sim. Então não é notícia. Sim. Mas no fim a gente acabou conversando, mas não teve. Eu acho que eu aqui. Eu sempre gostei, né? O meu forte sempre foi perguntar. Sim. Né? Construir um VT, como a gente diz numa reportagem, até pedir muita ajuda para o Léo. Isso foi depois. Eu era o cara que eu me garantia ali chegando, né? Porque isso aí é um dom, né, cara? É um dom. A gente estava conversando aqui antes ali sobre zona mista ali, a gente estava ajeitando algumas coisas aí pro Grêmio Flamengo que vem, né? A gente está gravando na terça, né? Isso. E eu já algumas vezes tive que fazer essa função e eu não consigo, cara. Isso aí é um negócio dificílimo, cara. Repórter é um negócio
Além de tu estar bem informado, né, de ter uma formação, até tem uma técnica, eu nunca esqueço o seu Aramis, eu acho que ele não está mais aqui com a gente, foi quem me ensinou a segurar o microfone. Tem uma maneira de você direcionar o microfone, até para não ser agressivo e também não ficar com a cabeça sacudindo, né, concordando com tudo, né? Sim. Às vezes ficou louco em casa, mas não tem que criticar agora que tá não lá. Não pode, né? Não, agora tá lá de cá. Não pode ficar assim, né? Fora não pode ficar não, isso não. É durinho, né? O Júlio falou das 1000 reportagens dele, não sei que ano era isso, quando ele saiu da RBS... Ele tinha mais de 5.000 reportagens, que a RBS tem lá o Nunca arquivo. faltei um dia. Cara, imagina, são o inimigo do INSS. 5.000 histórias contadas por Júlio César Santos em quê? 30 anos? Foram 39 anos da TV Imbu e RBS TV. Eu comecei na Rádio Guaratã, em Santa Maria. Eu sou formado em Santa Maria. Tu é de Rosário, Sou de Rosário do Sul. Conversando ali, né? Isso, de Rosário, lá da fronteira. Isso. E eu fiz jornalismo em Santa Maria, me formei em 84, mas já no segundo ano eu já queria estar na rua, né? Porque na rua tu aprende muito, né? Na prática, eu comecei na Rádio Guaratã, alcançando notícia ali pro locutor. Sim. Mas eu queria depois estar junto. Isso aí é o quê? 70 e picos? Não, isso foi 1980. Cravadinho. Isso, e aí depois, em 82, quando eu estava na reportagem da rádio na rua, o pessoal da TV Imembuí, da Gloriosa, do grupo lá de Santa Maria, do grupo RBS, da TV Imembuí, me convidou para fazer um teste. Era uma greve de caminhoneiros, cara, eu tremia. Eu nunca fiz isso, mas me dei bem. Na TV? Na TV. E aí gostaram, e aí, naquela época, eu tinha que ter o diploma, tinha que ser formado para poder vir para Porto Alegre. Tu viu a canalice que eles fizeram? Ah, que legal. Aqui, bolinho de chuva. Vamos brincar de amor? Vou contar essa história daqui a pouco. Que legal, essa baita sacada. Bolinho de chuva, bolinho de chuva, para quem não sabe, bolinho de chuva, né? Lá em Rosário é o sonho. A avó fazia pra gente, por isso. Sonho? Né? Vamos chegar ali depois. Quer comer, né? Um bolinho de chuva? Pô, ou quer brincar de amor? Não, quer o bolinho de chuva ou quer brincar de amor? E aí, lá em Santa Maria, na época, havia uma exigência para vir para Porto Alegre, ser contratado. Imagina, o cara chegar na RBS, tinha que estar formado. Então, quando eu me formei, recebi o diploma em 84, pintou uma vaga aqui no esporte. O Roberto Tomé, que eu fiquei sabendo que agora há pouco, ele tem mais idade do que eu, né? Saiu da Record, ele foi para a Globo e pintou a vaga. Agora. E eu vim para cá. Imagina, cheguei aqui, meu teste foi com o Rubem Paz e o Geraldão, no Inter. Sim. E era muito legal, porque é o seguinte, a gente ia muito, convivia direto com os jogadores. Isso que o pessoal fala agora, que sente falta, eu tive o prazer de viver. Sim. Tu podia entrar no campo, sentar com o cara. Via o Renato chegar. Entrevistava o treinador durante o jogo. Lembra? Não, e assistia os treinos. Durante o jogo, o treinador falava. Alguns caras eram abusados. O Júlio, por exemplo, teve um episódio bem interessante. Eu sempre gostei muito de bicho. Eu tive um gato siamês, que era o Cazuza, em homenagem ao grande Cazuza. O Vondorf, meu amigo, morou junto comigo aqui em Porto Alegre, sabe bem dessa história. E eu trabalhava na TV, de manhã, e eu não queria ir embora. Mas tinha que sair. Mesmo batendo ponto naquela época, o negócio comigo não era ponto, eu queria ficar. Sim. Então eu ia com a equipe do esporte, eu fazia uma matéria de manhã com a outra equipe para o estádio. Eu não tenho o que fazer, né? E, depois comecei a jogar bola na Redenção, podia andar a pé, não tinha problema na cidade de segurança. É um prazer do caralho de trabalhar. Maravilhoso. Né? Eu nunca me esqueço que o Abel Braga, né, e o Goicoechea e o Edu Lima, ponta do Inter, que eu tive o prazer de poder falar outro dia por telefone, mensagem, gostava muito do meu gato. Eu ia pro Beira-Rio, cara, eu entrava no treino com o repórter, com o gato. E aí os caras paravam o treino para brincar com o gato. E um dia o Abel disse, não, acabou essa brincadeira, Júlia, aqui não dá mais. Aí eu passei meio... É uma das histórias... o gato. Muito legal, o Abelão cara. cortou teu gato. E eu fiquei uns 5 anos. O que acontece? Eu já, cara, com vontade de crescer, né, de fazer outras coisas. Ficou muito, embora eu gostasse muito repetitivo. Todo dia não tinha matéria de outros esportes. Tu veio fazer tudo, né? Sim. Quando chegou, tu fazia tudo. Sim, mas eu pintou essa vaga no esporte, que é por aqui que eu vou começar. Sim. Inclusive, comemorar um gol com o Renato. Essa história é sensacional, tu vai ter que contar aqui. Bom, antes desse lance, o que aconteceu? Pode comer, fica à vontade. Falar de boca cheia, nós estamos em casa. Tarde, hein, pro bolinho de chuva. E aí, cara... Esse meme é fantástico, cara. E a gente tá pulando os assuntos, mas depois o Júlio vai contar, mas o que ele fez na época dessa frase, ao vivo no Globo Esporte, cara, é um marco na televisão gaúcha, entendeu? Porque até então, as brincadeiras eram, né... O Barrista usou muito, tímidas, né? Muito, até hoje a gente usa, demais. Então, só para fazer um roteiro rápido, assim, então... Eu fiquei uns 4, 5 anos e aquilo começou a me angustiar, porque todo dia treino. Se convivia com jogadores, mas não tinha esporte amador, não tinha judô, não tinha outros esportes, não tinha essa cobertura grandiosa que se faz hoje, né? Era só futebol. Bola. Sim, o Inter aí, parece que eu estou vendo no campo suplementar do Inter do lado ali, do Beira-Rio, na frente do asilo, os jogadores correndo ali, treinando, o Grêmio no Olímpico, direto, a gente ficava na tela ali com o Ronaldinho, com todo mundo, né?
E aí depois... Eu fui gandula num treino uma vez. Que legal, cara. Tava que legal. assistindo um treino de bobeira lá, precisava de gandula no treino, eu fui gandula. Gandula de treino, Maicá. 96. Um primo meu fez teste, uma semana de teste no Grêmio. Tava indo todo dia lá, né? A camisa toda autografada, aquela coisa. E um dia eles estavam treinando finalização, cruzamento com campo reduzido ali. E precisavam de gandula. E os caras vinham e, viu o Arce cruzando e os caras, pum! Adilson vindo cabecear. Só não tava o Danley tava em Atlanta, na Olimpíada. Tu tem que te orgulhar disso. Thiago Silva, zagueiro da seleção brasileira, cara consagrado como zagueiro, foi gandula do Alvorada, onde é o CT do Inter, no RS. Eu vi gandula ali, o Thiago Silva. Te interrompi, Júlio. Não, mas é isso aí. Suplementar. E aí depois, quando ficou um pouco rotina, digamos assim, pintou uma vaga na geral. E eu sempre fui um cara muito assim, corajoso, né? Inquieto, né? E gostava de polícia, né? E praticamente vivia no entorno ali do Morro Santa Teresa. 80 e picos ali ainda, 84, 85 por aí. Eu tava nascendo. Tava nascendo. E aí eu passei para geral e aí foi maravilhoso, porque aí começava com um acidente, era incêndio, era motim, aí depois vieram vários, né? A gente pôde participar. Tu tava naquele do Melara, né? Tava naquele do Melara. Eu já contei a história. Me lembro direitinho daquele. Entrou um plantão. Não entrava plantão da RBS. Não, direto. Entrou um plantão à noite e o Plaza São Rafael destruído. Isso. A nossa equipe, o Edson Silva, que hoje é cinegrafista lá, um grande câmera, repórter cinematográfico em Santa Catarina, estava comigo naquele momento ali, dentro do hotel. Ele com a arma apontada para... Só contextualizar, né? O Melara era o bandidaço, era o Fernandinho Beiramar do Rio Grande do Sul. Isso. E fugiu do Presídio Central. Fugiu do Central, foi uma mobilização muito grande, uma rebelião. Tava na redação. A gente estava... de manhã, a gente tinha muita fonte, isso era muito legal. Porque teve toda uma negociação. Isso. Eles armaram um motim e pegaram reféns. Né? Começava com pequenas rebeliões. E isso a gente ia pegando um vínculo profissional com polícia. A gente tinha fontes. O delegado dizia, Júlio, tem uma boa para ti. Eu conhecia todas as dependências do Palácio da Polícia. Nós da reportagem geral, e o 13, que ainda está na Zero Hora, a Grande Lyon, todos, né? E a gente circulava muito e era um período assim de muito conflito, né, no setor penitenciário. E naquele dia... Sabe aquela coisa que é para acontecer, né? O teu horário está terminando de ganhar, eu vou ficar aqui, eu não vou. E eu não tinha medo. Feeling. Não tinha medo. Não tinha colete. Como assim? Sair para a rua fazer cobertura de colete? Eu corneteava agora, mas... Antes de chegar no Plaza, teve a perseguição... Para os jovens, né? O Melara fugiu, eles foram fazer uma troca, né? Os reféns em troca de condições, e uma dessas... Era um Fusca para ele fugir, né? Isso, e nós estávamos na frente do presídio e a nossa equipe, até o Garcia... É impensável isso. Não. Eles deram um Fusca para o bandido sair e fugir. E pegaram nossa Paraty. Júlio desce, da equipe da TV, tomaram o nosso carro. Tu tava no carro, esse? Sim, eu era o repórter, um dos repórteres. Mas quem tomaram o nosso carro. A polícia pegou? Sim. E aí houve o tiroteio e aí que foi atingido o diretor penitenciário que ficou paraplégico. Essa cena a gente viu. Só que aí para ver era para a gente estar lá, né? No caso eu com a equipe, com os guris. A gente pegou um táxi. Depois, durante aqueles prêmio Ari, prêmio Redação, melhor isso, melhor aquilo, a gente convidou o cara para receber junto. E ele nos levou até lá. E nós chegamos antes da polícia, na frente do Plaza. Foi que o Edson conseguiu posicionar aquela câmera ali. Aí estava o Ricardo Azeredo, o Gilberto Lima, aquela turma toda. Aí foi assim. Uma pergunta. Ele foi pro hotel, pro Plaza... Invadiram o hotel. Não, mas ele foi... A perseguição foi para lá. Não era... Não foi pela João Pessoa. Não estava planejado. Foi tipo aquelas fugas, aquelas... que a gente está acostumado a ver na Califórnia, sabe? Isso, exatamente. A fuga do O.J. Simpson, o Bronco branco fugindo, só não tinha um helicóptero, né? Daí ele entrou carro dentro Isso. no hotel. Isso, e aí depois foi tudo aquilo que hoje tem livros, aí já contando toda a história, tudo, né? Mas foi um momento marcante, sim. Porra. É que pra gente, aquilo ali hoje, pô, que legal, né? Ter participado, ou estar junto ali, mas na hora tu tá na adrenalina. Na adrenalina e tá ali, né? E esse tiro... foi alguém, se não me engano, né? Um dos policiais ali não concordou com o que estava acontecendo, porque se tu for enxergar é um absurdo, né? Sim. Em troca dos reféns, eles abriram as portas do presídio e cederam carros para fuga. E aí a versão que eu tenho, que eu li, é que alguns policiais estavam inconformados com aquilo e atiraram sem avisar. E aí começou essa troca de tiros. Isso. Que acertou um dos tiros, né? Atingiu, o diretor do hospital. E vocês ali.
E a gente ali, depois atrás, ia ali. Viramos a noite, a madrugada, e foi. E o resto da história disso. tá aí, né? Me lembro de estar em casa, assim, nem sei se era dia de jogo, cara. Alguma coisa assim, uma novela. Lá em casa, eu sempre assisti muita novela. E lembro de entrar não plantão. Era... Plantão era Globo, né? Sim, não tinha plantão Globo. daqui. Não. E aí para nós era uma consagração, né? E Jornal Hoje, Jornal Globo, Jornal Nacional, tinha as equipes todas, né? Aquilo ali foi inacreditável, cara. Eu fiquei assim uns 10, 15 anos fazendo geral e fazendo polícia, gostava muito. Sim. É isso. Pô, mas é vocação também, né? É. Chegou a fazer, Léo? Não, só esporte. Eu fiz um pouco na TV Com. Reportagem policial, política, assim, mas foi breve, assim, logo fui pro esporte. Mas peguei um pouquinho na TV Com ainda. Pegou umas brabas também? Não que nem essa do Júlio, mas peguei algumas, assim. Algumas eu peguei. É uma coisa que a assim, gente não consegue explicar. Eu não tinha medo de nada. Andamos ele com a porta aberta, em outras coberturas, mas em casa não mata uma barata. Pô, sai dali, vocação, né? eu me assusto vocação, com qualquer né? barulho. Vocação. Mas assim, pegou o Vocação. microfone. É que segurar esse microfone da RBS é como pegar na cintura, assim, né? É como um beijo na boca. Então, sabe, tu fica poderoso, né? Mas eu que só... É vocação e também entender como fazer parte da história sem atrapalhar. Sim. E ser protagonista. O Júlio, as histórias que ele conta são maravilhosas. Ele passa muito rápido pelas histórias. Por exemplo, ele falou que fez polícia, né? Quando o Júlio começa a acompanhar a operação policial, o famoso pé na porta que o policial dá quando entra num cativeiro ou entra numa casa de traficante, o Júlio, como repórter, começou a dar o Por pé isso na que ele usa porta. essa botina aqui, ó. Começou a dar o pé na porta e o policial... O repórter, só um pouquinho. O pé na porta é comigo. Só buscando no arquivo para ver. Tem coisa que você não acredita que ia acontecer. Incrível. Não, e outra, tu tá pulando as partes. Não, mas essa, eu vou te contar E essa o jogo... Não, antes do jogo. Tá, Vou te contar tem a um questão da jogo, polícia. jogo da Globo que o Júlio não deixa a bola rolar. Depois, deixa eu... É sensacional. Por que a torre? Por que a torre? Por que a número 1? Depois. Mas essa questão da polícia é o seguinte. Tinha uma época... E a gente tinha uma bronca, sabe, com essa questão de violência e queria resolver. Sim. Uma vez o delegado disse para mim, Júlio, fica calmo. Não, tu entrevista e eu prendo. Eu queria com o microfone. Essa é a frase. Por quê? Porque houve um caso, vocês devem ter visto no Teledomingo, né? Tinha um esquema ali no bairro Floresta, ali pela Câncio Gomes, ali, voluntários naquela região lá do início da cidade, ali, da Farrapos, ali. Perto da rodoviária ali. Perto da rodoviária Centro, onde tinha um esquema dos taxistas, né? Na prostituição, levando as meninas menores de idade para os caras. E a gente ficou sabendo que já tinha um cara dentro do motel daqueles ali, Coliseu, por ali. E eu soube que o cara estava com uma menor de idade. E o cinegrafista tinha uma filha mulher, porque nessa hora tu não tem que ser só o repórter, né, cara? Não precisa ficar chorando também de graça, tem que ser, né? Sim. E demorou a coragem para contar a história. Estava na cama com a guria e o delegado demorou, eu digo, não quero. E a gente pedalou a porta. E eu disse para ele, tu vai aparecer hoje no Jornal Nacional, seu F da... Né? O cara enlouqueceu. E a gente evitou que houvesse um estupro. Cara, essas coisas foram tudo a gente presenciou. O microfone, a tua arma era o microfone. Sempre. Teve uma vez que a gente foi fazer uma matéria no Palácio da Polícia, uma falcatrua que tinha uma equipe da Polícia Civil que fazia a fraude das carteiras de motorista. A gente conseguiu colocar, com o talento dos meus colegas, nunca trabalhei sozinho, cara, isso não é demagogia. Encher uma Kombi, que seria hoje uma van, para ir a Tramandaí fazer o esquema, tu voltar com uma carteira. E a gente descobriu que ali, no entorno do Palácio da Polícia, nos despachantes, tinha alguém da polícia com um funcionário, um cara da época, né, que fazia o esquema todo. E eu fui lá. Quando eu cheguei, já tinha entrado a matéria com o Jonas no Jornal Nacional. E eu tinha entrado no jornal daqui, e o Jonas ficou meio receoso. Os caras disseram, Júlio, vai tu que tu não tem medo. E eu já cheguei lá com o microfone como se fosse uma espingarda, uma 12, intimando os caras. Quando eu vi, eu estava sozinho, só com o cabo do microfone. Eu comecei a provocar os caras. O senhor está aqui, já com o jornal, né? Olha aqui, ó, está aqui o documento, está aqui a prova de que é falsa essa carteira. E quando eu vi, eu estava assim, o câmbio, os caras correram pro carro da TV. E eu só com o cabo ali, e os caras rindo de mim. E eu com o microfone. Parecia uma mangueira, assim. Eu queria resolver. A gente queria resolver a coisa, sabe? Não queria só o prêmio. Mas nunca te pegaram, nunca te deram... Cara, impressionante. Não, já houve sim. O Giovanni Grisotti foi teu estagiário, não foi? O Giovanni, que é brilhante, foi
foi mais além de mim. Eu sou da época que a gente tinha que colocar o microfone sem fio, né? Vocês estão aí, guris, na alça do sutiã da produtora, que a gente levava um colega, e espichar 50 metros de cabo. Hoje, aqui o cara te grava com o botão da camisa, com o relógio. E o Giovanni, né? Ele começou a trabalhar junto comigo, era produtor, e em alguns momentos eu não podia aparecer, que ia estragar a matéria, pô, o repórter. Então eu ficava camuflado em algum lugar, e ele ia lá e fazia aquela produção, e a gente fechava. Depois ele foi brilhantemente, tocou, né? Trabalhadinho. Foi, assim, tem várias situações. Chegou uma assim. que tu tomou um aperto aí? Teve uma gloriosa, inclusive estraguei uma janta no barranco. Gloriosa! A gente gostava muito de ir no barranco. São e a palavras minha de colega, Júlio. querida Rosane Marques, estava de aniversário, e o Raul Costa, o pessoal, Júlio, vamos no barranco jantar. Vamos lá, com a namorada, todo mundo, cada um com os seus namorados ou namorados. Sim. Vamos pro barranco. E eu tinha feito uma matéria junto com o Ronaldo Bernardo da Zero Hora, junto com o Treze, que a gente escancarou esse esquema das funerárias no Palácio da Polícia. O esquema da venda, do esquema das funerárias para fazer saía lá de dentro, quando tinha um óbito já fazia toda a falcatrua. E a gente passou meses gravando aquilo. E algumas anunciavam no Classificados da Zero Hora. Sim. E eu, como é que nós vamos colocar isso aqui? O cara vai tirar o anúncio no outro dia. E aí a gente conseguiu fechar a matéria, depois o jurídico assistiu tudo, foi liberado, tá ok, entrou a matéria, a gente, 2 ou 3 bem conhecidas na época, né? A gente quase fechou. E aí eu tô no barranco e entraram 2 caras lá dentro. Teu Júlio César, não sou prazer. Pô, que legal a tua matéria ontem, o Fantástico, no Jornal Nacional, mas o próximo caixão é para ti, então nós vamos buscar ele agora. Acabou a janta. Vamos agora buscar, vamos lá. Fui com o cara na rua, vamos buscar o caixão. Eu entendi assim que tu não podia demonstrar medo. Sim. Né? Tinha que ser firme. Se tu afrouxasse não podia ter o rabo preso, não pode estar com a conta atrasada, depois vai lá cobrar o cara que fez um esquema de extorsão em casa, na tua vida privada, né? Claro. Então, mas assim, tá bem seguro no apurar, né? Coisas que o pessoal faz. Hoje tem até o grupo, né? O GDI da RBS. E tinha um lance era mais seguinte, difícil. Né? O teu rosto era conhecido, né? Sim, não era... Mas eu acho assim, eu acho que... Não estou dizendo que é melhor nem pode pior, cair aqui agora no programa. Exposto, né? Eu entendo que a gente nasce para morrer. Então a hora de cada um está marcada. E eu estou ali... O que é isso, Júlio? É paixão pelo jornalismo? Paixão pela profissão. Eu sempre dizia para o pessoal, essa Salomba da Silveira aqui é complicada, já subiu, né? Se tu não está afim, não vai. Uma vez eu peguei um tiroteio lá subindo. Não vai porque é cansativo. Tem que chegar, não é... que merda, que pau, o que eu vou fazer hoje? Puta, que saco. Não, vamos lá, o que tem para mim, vamos adiante. Né? Eu sou de um período que, eu falei de novo no Apio, que é o grande mestre da gente, dessa geração toda que veio depois, né? Se a história chega lá e perguntar, e aí, chefe, o que tem para mim hoje? Não, tu tá... Espera, agora vem outro. Aula de graça. Entendeu? Não, já tem que chegar, olha, estou subindo para a TV agora, estou vindo aqui agora para gravar aqui com vocês e tem um acidente aqui na esquina. Ou tem um incêndio, ou tem um cara ali na sinaleira. Caralho, vai ter, não, já tinha que chegar, senão tu já passava outro na tua frente. Isso eu aprendi. E gostava, até meio, já parei, estou arrepiado. Tem que gostar, independente da profissão. Só vale a pena se tu gosta. Senão, larga. Por isso que eu digo, a Silveira, aquela lomba, é complicado. Pegar um 95 às 5 da manhã, não vai. Hoje os caras vão de Caiane, a firma é uma mãe, eu nunca entendi, aquele estacionamento lá só tem nave. Mas o contra-cheque não é tudo isso. Mas é que merece mesmo. Tá emocionado. Tá emocionado, cara, tá emocionado. Então, assim, porque eu chamo ele de mestre, tá vendo? E aí, cara, os anos foram passando, senão nós vamos ficar até às 6 da tarde. Nós vamos ficar até 6 da tarde. E aí, eu era o tio da Suquita, o vovô da turma toda. Dessa geração que veio depois, que chegou junto com uma grande colega, que é da brincadeira do bolinho de chuva, que é a Alice, que é uma pessoa que veio para cá, uma menina veio lá do interior. O primeiro grande desafio dela foi as caixas de som do Ronaldinho. Sim. Eu passei um dia inteiro lá esperando e ela estava começando na reportagem, também ficou lá. A história recente desse estado passa pelo Júlio. Passa pelo Júlio. E aí, cara, a gente... Alice entrou lá na edição do jornal, uma turma toda nova, os guris do G, eles brincavam, chamavam de G-unha. É o G1, que não tem nada de unha. Muito queridos, aprendi muito com o Tomás, com o Beto, com o Lucas, com o Paulo Ludwig, com... G-unha. O G-unha, né? Então, os caras muito criativos estão enxergando a vida diferente, tipo assim, entendeu? Não só aquela coisa formal, né? Sim. Então... Mas isso aí é o Júlio tá ligado, hein, cara? Porque e aí, já falou várias vezes, não adianta com a mudança. Aí eu pensei... Tá vindo. Cara, tá tem YouTuber esse mineiro aqui é muito esperto.
que chegou, o Thiago. Eu estava na Copa do Mundo trabalhando, eu fui convidado, além de ser um bom repórter na época, era bruxo do chefe, então eu fui para a Copa do Mundo. Né? Mas trabalhei bastante, justifiquei a ida lá. 42 dias, maravilhosos. Que experiência. A Copa nossa aqui, 2014. 2014. Sim, tem uma história bem legal, várias da Copa. E aí, cara, já vi um mineiro, esse cara, ele era trainee, circulando, esse cara aí vai longe, ele quer alguma coisa aqui. O que ele quer aqui com a gente no meio da... Né? E aonde eu quero chegar? O Thiago chegou aqui com um conceito novo, com uma visão nova, então da gente tentar ver, sabe? Sim. O que tem nessa xícara, o que podemos vincular ela com o vermelho, com o D'Alessandro, com no shopping, o Léo é muito bom nisso aí. O Léo fez muitas matérias usando a criatividade. E eu pensei, cara, eu sou da época que tu fazia o famoso boletim, que eu saio de mim e vai para os outros. O câmera sai de mim e vai para os outros, vai daqui até ali. Então, se eu caminhasse uma quadra mostrando, olha, os caras chegaram aqui, subiram ali, saíram ali, mataram aqui, aí era glória. Olha a passagem dos o cara nem via a notícia. Era, né? E hoje não, entendeu? Hoje é ao vivo, tu, né? Sim. Eu mesmo, ou alguém, né, ancorando, e aí tem que ter uma história legal para aprender, ainda mais com a concorrência, né? Claro. E o esporte, esse, que o Léo já pegou, o Léo entrou junto com essa turma nova, todos os dias tinha uma sacada diferente, que muita gente, isso aí é frufru, nhenhenhé. Não era mesmo assim, tinha algo sério. E eu pensei, cara, eu já estou quase na finaleira, que eu sei que com 60 anos, mesmo que eu não seja um executivo, a firma já começa a pensar em homenagear o cara, né? O Cine já está mais perto. Quando começa as homenagens. Né? E aí, tu é maravilhoso, tu é o melhor que eu já vi, então tá. Aí eu pensei, eu ainda tenho mesmo lenha para queimar, como se diz, né? Para gastar, eu ainda tenho. Então, como é que eu vou conseguir? Eu tinha um forte que era as transmissões, né? Claro. Fiquei 12 horas no julgamento do Daut, ao vivo. Eu ia te perguntar isso aí, porque tu falou do Melara. Boa história. E tem a história do Daut e do Dexheimer. Mas aí vai, e o roteiro dessa coisa vai ficar então, uma suruba. Volta, fica à vontade, tem bastante cerveja. Mas, tá, então depois a gente volta no bolinho de chuva. Não, agora vai no bolinho de chuva. A gente era muito festeiro e eu quero mandar um beijo aqui para Alice Urbim, que cara, só a torre é mais forte que ela. Ela é a mentora de toda essa aposta que o jornalismo fez, que a TV fez, a TVE, né, na questão de valorizar a cultura, não só o assalto, o futebol, não, em todas as áreas. E aí, teve um período que ninguém queria trabalhar de noite. O horário das 18. O cara veio de Santa Maria, segurei, era o Porcelo, o Canalha Nacional. Segurei, vamos botar às 18. Não tem problema. Não tenho filho, não tem ninguém. Vamos embora, vamos até, né? Aí era show dos Titãs, era Paralamas, era Vera Fischer, era peça de teatro. E aprendendo. Fui com o Papas, o Serginho Moda, as primeiras gravações foi com a gente, para Buenos Aires, para Montevidéu, foi, sabe? E Planeta, depois uma série de coisas. Então... E a Vera Fischer era bonita mesmo? Linda, linda, linda. Estava no horário nas 18. Ela veio fazer uma peça aqui com o ex-marido, com o Perry Salles. É mais bonita que a Suzana Vieira? Mais bonita. Foi a mulher mais linda que eu entrevistei. Toda de preto, uma deusa. Lá no Encoraçado Botequim, para ver como faz tempo. Pô, esse aí era clássico. Então, a gente estava falando mesmo nesse horário da noite. Do caso Daut, né? Falando do caso Daut? Do caso Daut. E aí a gente estava numa festa na casa do filho da... que foi deputada, senadora. Tá, isso é que ano? Ana Amélia. Isso é que ano? 80? Ana Amélia? Década de 90, não, perto da morte do Daut. O caso Daut é final de 80, né? Isso, 88, por aí. E... O caso Daut foi o seguinte, um deputado... Não, eu só quero saber onde a gente estava. Nós estávamos numa festa, o deputado Zé Antônio Daut, né, que era radialista também, antes era radialista, um dos melhores que já teve na RBS, né, antes do Lazer, ele fazia o Gaúcha Repórter, todo mundo conhece o Daut, né, a maioria das pessoas conhece o Daut. E ele, na época, essa é uma outra versão, ele começou a bater muito, já estava trabalhando meio que com a arma de segurança ali, né? Sim. E o motivo realmente até hoje eu não sei. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Até se sabe, vai dar... Tem versões, tem né? várias versões de que se meteu com o exército, né? Daí a morte é tiro? Mataram ele a tiro? A tiros, sim, na entrada de casa. Uma emboscada ali, esperando ele chegar em casa. Era Lamborghini, não era Lamborghini? Lamborghini ali, perto do Wunderbar. Onde é que era Marquês do Erval ali, por ali. Pô, do lado da minha casa, né? Perto, isso aí, perto do Leopoldina, por ali. Estava chegando em casa. Então, a gente estava numa festa dos colegas da TV, a gente emendava, né? E eu não bebia, eu
não bebia, não me... Sempre alerta. Sempre alerta, com medo de no outro dia não poder estar lá às 8 da manhã. Claro. E ali se disse, Júlio, corre lá para o HPS que mataram o Zé Antônio Daut. Caralho. E aí o câmera está em casa. Que frase, hein? É. Quando eu cheguei lá na frente do pronto-socorro, do HPS, eu vi um gurizinho assim, um mulato pretinho correndo, e o Armindo Antônio Rosolin, que não está mais com a gente, que também foi um mestre, e outro delegado de polícia, delegado Bonet, e mais uma direção da RBS, seguinte, olha, dá uma seguradinha aí, que a situação está sob controle e a gente vai te orientar como fazer. E eu aprendi uma coisa, né? Tu pode não botar no ar, mas a câmera tu não desliga nunca. E o Edson Silva era assim, câmera ligada o tempo todo. Este menino, que hoje é um senhor de idade, que deve estar numa vida boa, ou sei lá, tomara que esteja, né? Ele viu. Esse é o famoso guardador de carro, gurizão, que viu quem atirou. Viu o assassinato. Isso está em livros, está no processo todo, né? Mas foi uma cobertura bem interessante, porque, pô, a gente está numa festa ali, eu não desligava nunca. Eu ganhei um troféu da TV, o Léo já viu, um telefone, nunca desliga. Nunca desliga. Que todo mês, né, a gente era uma provocação legal que tinha internamente lá na TV, que era escolhida a melhor reportagem do mês. Sim. E a equipe que ganhasse 3, 4, 5 ganhava um prêmio. Eu fiquei 40 dias em Nova York por conta de 7 meses. Eu e a equipe, em primeiro lugar, no RBS Cara, essa história é demais. Sim. Essa história é demais. Fomos para Nova York. Rosane de Oliveira, eu e o pessoal de outros órgãos de comunicação, e o Túlio Mil e o Apa me chamaram, Júlio, a gente quer te dar um presente, né? Fala inglês, digo, não tem problema, eu falo japonês, o que precisar. Então tu tá indo para Nova York passear. Eu cheguei em casa e digo, não, eu não vou passear. Como é que vão ficar os outros? Eu trabalho com 200 caras. Sim. Eu tenho um cara que acorda às 5 da manhã. Sim. Eu tenho a tia Carmen que me acorda quando eu chego do Ocidente pro Eloy não me ver aqui, que eu não estou pronto ainda. Tia Carmen trabalhava, não é tia Carmen? Não é. Telefonista que está até hoje lá, muito querida. Telefonista. Isso. E eu vou dar uma ideia para eles. Eu quero um cinegrafista que eu vou contar como é que estão os gaúchos em Nova York. E fui pesquisar a rua lá, a 47. Sim. Os gaúchos, o dólar estava R$1, e tinha lá o passador de carne, que chamava, tem o sapateiro, o Xuxaine, o cara que depois, quando houve o World Trade Center, um ano depois, essa eu pedi pro Nelson, né? Se eu ficasse mais um ano, eu estava lá, ia cair em cima de mim. Sim. Ele morreu porque ele trabalhava no terraço. Um dos pianistas da Elis Regina, de Rio Grande, até o programa todo, o VT é trilhado com ele no piano. Ele nunca mais voltou para cá. Tá meio clandestino. Se viram através. Olha a comunicação, olha o que a gente conseguiu. Um recorde de palavrão nesse programa. Olha a comunicação que foi, como foi legal. Porque eu fui para lá. O que eu quero com visitar o museu agora? Primeiro vou gravar. Então, não pode. Não, aqui na Praça da Matriz eu chegava que era um galá. O cara disse, olha, não pode. Eles tomavam equipamento, vai estar preso. Sim. E aí estão gravando Máfia no divã. Com Robert De Niro. E eu, ei, abana pra firma. E ele fez assim. A gente encerra o VT. Tá no VT. Abana para número 1. Tá no VT. Ele abanando, a gente slow. Onde é que tá tudo isso aí, Júlio? Tá Tele domingo, Gaúcho Nova York, eu tenho em casa. Posso te mostrar? Tem tudo. Sim, ficamos lá. Foi lindo, porque aí a gente conseguiu voltar pra cá e fazer um programa legal, Teledomingo. Como é que foi a experiência? A gente achou gaúchos circulando. Não, uma mão na frente e outra atrás. O câmera e o Serginho, não interessa se tu fala inglês ou não. Deixa que eu me viro. Vamos embora. Grava tudo, depois a gente vê. Cara, ficou muito legal. Aí toda uma equipe esperando para editar. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Cara. Que maluquice. Melhor que essa, só um motim que eu lembrei agora, antes que eu esqueça. Tinha muito motim. Só falar uma coisa. Além do show do Replicantes na Penitenciária de Charqueadas, do Vander. Que? Sim. Que show é esse? Não, nessa época eu trabalhava, teve um casamento no presídio, sempre tem aquela coisa diferente, né? Hoje daria um fantástico. Replicantes foi fazer um show com os caras lá. Júlio. Eu não posso perder aqui. Não, peraí. O Mike, tu tá conseguindo aqui, Maiká, registrar, deixar gravado. É uma das funções desse podcast. Histórias sensacionais que nunca foram gravadas. Que isso aqui o Júlio conta, mas conta depois, não conta mais, depois volta a contar, aí numa conversa, num bar, mas registrado isso. Eu acho que é a primeira vez que o Júlio tá reunindo isso. Desculpa que eu tô atropelando, porque eu sou um cara assim, tanto que para editar os meus VTs era uma desgraça. A sonora era melhor, tudo ao vivo, mas como é que elas vão construir? Então, mas aí... eu só quis pontuar o privilégio que vocês estão tendo aqui assistindo isso, que é sensacional. É uma obrigação. Não, e o Léo falou assim, eu só estou aqui... Eu não vou ficar sentado. Eu falei, não, o Léo vai participar. Não precisa nem eu, fica sozinho, Júlio. Já que vocês estão falando em polícia e motim, eu tenho saudade. Replicantes. Fui escalar, teve um show dos Replicantes para animar a galera no presídio, com o Vander, um show maravilhoso na época, com o Gerbasi. Não, e outra, uma banda tranquilíssima, né? Não, espetacular. Os Replicantes para animar a galera. Terminou o show, deu um motim.
E eu tava lá, como é que nós vamos fazer? Isso é verdade. Peraí, só um pouquinho. Deu um motim depois do show? Eu vou te dizer, show. Como é que é? Deu uma pequena rebelião. Uma pequena rebelião. Não era o motim de Melara. Os caras fugindo, tudo tiroteio, tudo. Como é que a fita vai chegar? Saqueadas. E eu consegui. Hoje ele não existe mais. Tinha um piloto. Hoje, do tempo do Mauro Saraiva, a RBS tinha um helicóptero, Sim. né? Hoje deve ter um avião, a firma. Né? Então, a gente dependia para fazer um voo. Júlio, tem uma baleia encalhada entrando aí, deixa comigo. Ligava pro cara do bombeiro ou pro piloto lá do Belém Novo, te leva, Júlio. E aí, naquela época, lá na hora que deu a confusão, como é que essa fita vai voltar para a RBS Notícias? Isso é verdade. Aí é uma fita VHS, uma fita claro. estilo VHS, tamanho, aquela fita grande, não sei se eles conheceram. E aí a gente conseguiu mandar pelo piloto, e ele disse, tu vai junto, eu fui para poder gravar o off. Eu cheguei em cima da TV, chamei todo mundo para fora, nós largamos a fita lá de cima no cabo. Não. Ele desceu no Parque Marinha, que eu não ia, é mentira demais. Sério isso? E eu subi para a firma de táxi para terminar o VT. Tu largou a fita numa corda. Deixamos pro pessoal. De rapel. Isso. Coisa linda. Sensacional. Coisa linda, né, cara? Velho, coisa linda, não, coisa linda na nossa profissão. Caralho. Não, então são várias coisas que aconteceram. Por isso que o Léo gosta muito dele. Eu acho que ele gosta de mim só por isso que ele conseguiu depois aproveitar isso aí. Tu não desligar nunca da coisa. Entende? Olha, é uma mala, era um chato, né, cara? Tá sempre... Tu não conseguia fazer outra coisa. Pilha, velho, que isso? E sóbrio? Né? Por isso que sem você gosta uma de 5 mil Ritalina, sem nada? Sóbrio. Um louco de cara. É louco de cara, né? É o pior louco, né? O pior tipo de louco é louco de cara. É o pior. E Continua elétrico, continua assim. Que maluquice, Júlio. Então, o pessoal fez uma homenagem muito bonita, porque são 4 letras, S-I-N-E, S-I-N. Não tem essa de o amigo terminou um ciclo, está buscando um novo desafio, né? Vai para uma nova jornada. Não, acabou o teu. É que eles ficam tá pintando fora. a demissão do pintando cara. A demissão. Né? E eu não estou criticando, foi uma brinca. das coisas mais lindas que eu tive. Eu já estava cansado, não da profissão, tanto que eu estou falando aqui. O que acontece? Eu respeito. Imagina, por que um colega de vocês que eu entrei, por que tu está fazendo hoje nada? Por quê? Eu aprendi isso, meu pai, o Sérgio, sabe disso, eu aprendi em casa e todo mundo fala isso. O cara que está numa empresa privada, Banco do Brasil, na RBS, ou que fosse numa Petrobras, se ele se aposenta e ele ficar recebendo o teto, aquilo vai virar um bico. Aonde eu quero chegar? Já na finaleira, eu entrei às 18, o jogo agora, meu horário é até às 2. Não interessa, o D'Alessandro vai passar 1 para as 2 na zona mista, eu vou ficar ali, porque ele vai dizer uma merda, dourado, não sei o quê. Então, estava acontecendo assim, ó. Pessoal que estava comigo, com todo respeito, eu não estou, são ciclos diferentes, tanto que, numa boa. Mas, Júlio, vamos embora, não tem família. 11h30 da noite o jogo acabou agora. Não, tem mais uma sonorinha, 2. Eu já pensava na TV Terror dos no Sport TV. Terror. Sim, os caras queriam me matar. Eu já pensava no bairrista, no teu canal, gravava para todo mundo e já avisava. Ele já era multimídia há muito tempo. Isso é uma coisa legal da minha turma, que eu não sou o único que fazia isso. Eu fiz um boletim do orelhão para o presídio e quase pedi um emprego na firma. Por quê? Quando eu cheguei aqui, tu vai ser o cara. Não era um cara tão feio, né? Assim, né? Tá bonitão. Mas vou investir. Tu vai ser o Carlos Dornelles, que era o top da Globo. Então, eu saía para a rua e aí me convidaram para trabalhar na Rádio Gaúcha. Eu entrava às 5 da manhã na Gaúcha com o Mendelski e com o pai do Gustin, que já foi. Pai de quem? O Cláudio Monteiro, locutor. Então eu fazia, até 1 da tarde eu trabalhava na rádio, saía correndo, comia no bandejão da firma e já saía suar pela TV. Sim. Botava um terno lá no figurino e ia Rua. lá. E só que aí, o chamado geral era às 18 horas, e o RBS Notícias às 19. E eu furei um dia, furava no motim, no orelhão. Eu entrava ao vivo pela rádio. Sim. Da Gaúcha, antes do jornal, e com a fita embaixo do braço, e as imagens não chegaram na TV. Não, Júlio, só um pouquinho, vou ter que escolher. Aí, talvez, por a imagem... Não, a TV, Júlio. Não. O rádio é uma paixão. Eu tenho 50... Não, o rádio... Quantos rádios eu tenho em casa? O rádio mandaram olhar o WhatsApp. Não tem mistério, vamos olhar aqui. Agora, o Júlio tem que contar, com todo esse talento, talvez as pessoas estejam se perguntando, mas por que o Júlio não foi para a Globo? Júlio, precisamos baixar o teu mic aí que tá tapando teu rosto aí. Por que o Júlio não foi não foi pro Jornal Nacional? Só mandar o WhatsApp, não, pode... Ei, Maiká. Oi. As pessoas podem estar se perguntando por que o Júlio não foi pro Jornal Nacional, não foi pra Globo. O Júlio fez muito Jornal Nacional daqui. Só que conta quando tu foi lá no Rio de Janeiro. Como todo repórter. A Globo te chamou. E por que... contar, então. Como todo repórter. É que é a minha deixa para falar um pouquinho. Como todo repórter, tu chega aqui, eu vim lá de Santa Maria, tu chega aqui, olha só como as coisas mudaram bastante. Repórter E, D, né, C, B, A, Newsman e Top.
Pô, tem que trilhar, tem que suar muito para chegar lá. Sim. Não é só na salinha do chefe, né? Não tem como o teu primeiro emprego ser Mas aí com 2 anos eu já gostava, já tinha feito tudo em Santa Maria, abri mão, fiquei 5 anos sem férias, namorado, tudo já era, não tinha família, não tinha nada, era só a televisão, era a minha vida. E aí, tem um repórter aí pro jornal hoje? Tem o Júlio aqui, o cara novo, solteiro, não tem como... Isso é muito boa. Vem para cá. Então fui eu para fazer. Pro Rio? Pro Rio. Fomos os 3. Eu, a Heidegger e o Marcos Martinelli, que é o marido da Ivani Stitz. O Martinelli depois seguiu a carreira política. Fomos para lá. Minha primeira matéria no jornal hoje foi no dia de Santo Antônio. E foi lá, e não aqui. Eu entrei lá, fazendo lá, entrou aqui. E o cara me convidou. O Alberico, que já não está mais aqui também. Quer começar segunda-feira? Já era sexta. Então, me dá um tempo para pensar. Qualquer outro desisto, mas... né? Alô, RBS, tchau. Não, eu sou da Globo agora, não quero ir. E eu senti... Aí, sem dar nome, né? Circulando era mais um gaúcho. Os gaúchos eram bons de texto, era o editor, não tinha ruim. Não tinha assim, meu irmão, tomar chopinho. Pô, tô no incêndio lá. O que houve, gaúcho? Não, tá nervoso por quê? Calma que já vai vir outra equipe. Cara, não, tu não vai sair daqui, não. Vamos ter que concluir o incêndio. Meu irmão, aqui não é assim. Meu horário acabou, você vai esperar aqui que tá vindo outra equipe depois. E eu ficava lá esperando para continuar no incêndio. Que ele fazia aqui, ele queria fazer lá. Para continuar no incêndio. Me cortaram a asinha. Terror dos câmeras. E aí o pessoal no corredor, eu me assustei, cara. Ah, é? Tem um câmera nosso que já reclamou. Ah, é? Viu? Já teve câmera Olha aí, pessoal ó. que faz futebol. Beijo, Eu viu? reclamaram do Júlio aí. Eu me assustei. Inimigo da Eu câmera. me assustei assim, sabe? Pô, eu nunca fui um cara metido. Eu me assustei, pô, chega aqui no Rio de Janeiro, né? Tão rapidamente assim, né? E porque os caras, quando eu disse, essa aí nós vamos, uma disse para outra, esse aí nós vamos derrubar ligeirinho. E aquilo ali, eu digo, cheguei aqui em Porto Alegre, me dá mais R$500, eu não vou, eu não quero ir. Cara, eu não respondi pro cara. Tu não quer falar nome? Ficou o nome Júlio Louco. Por isso, como é que o cara me recusa um emprego na Globo? E eu não me arrependo. Claro que eu gostaria, eu fui numa festa, eu acompanhei o Pedro Bial no Globo Repórter, eu tive um acompanhamento, olha, foi muito legal. Sim. Mas eu não gosto meu irmão, eu não gosto daquela marra. Você pro Calheiros, eu não gosto de chiar dessa marra, sabe? Eu não gosto do calor, eu gosto do frio. E 6 da tarde, toma chopp, não, tem que suar e ver se tem uma outra coisa para outro dia. Eu era assim. Tu é um workaholic, né? Eu era assim. Aí vim para cá e fui muito feliz, trabalhei, viajei o mundo. Como é que ficou agora para tu desacelerar? Para te ver, né, cara? O que acontece? O que houve? Como é que tu trabalhou a tua... Ainda continua acelerado. Ainda não, é? Não, é o seguinte, o que aconteceu? Eu não saí daqui. Antes do bolinho de chuva, até ali estava tudo bem. Houve uma mudança na forma da gente trabalhar. E não que eu não concordasse, eu acho maravilhoso. Torço todos os dias pela gurizada, pela galera que está lá. Mas eu estava cansado desse tipo de coisa, sabe? Está na hora de ir embora, né? Hoje não tem treino? Então não, sabe? Não tem treino, vamos achar outra coisa. Entendeu? E eu não podia pegar e não tem treino e pegar o carro do lado do aeroporto e lá ver se o avião está caindo. Sim. Não pode mais. O esporte é aquilo ali. Sim. Normal, entendeu? E também, perto dos 60 anos, eu pensei, pô, cara, eu preciso viver mais um pouco fora daqui, né? E aquela coisa... foram 40 anos de dedicação. E como é que quando o técnico vai bailar, como é que ele diz? Foi uma decisão em comum. Como um acordo. Cara, parece que foi uma coisa combinada e não foi. Eu já estava querendo parar. E a firma... Não foi que nem a gente, né? Que a gente fez um acordo, né? Eles entraram com o pé, a gente com a bunda. Não foi assim. Não. E a firma também. O Thiago conversou comigo e eles já estavam querendo dar uma mudada. Sim. Tipo assim... Mas faz parte também, né? Numa boa. Eu acho isso a melhor... O melhor mindset possível. Mas pra transição, isso né? eu pensei. Eu não quero vir para cá ganhando legal, não posso reclamar, e pegar o teto lá fora do INSS, que pode não ser uma maravilha, porque aí se não tiver treino, eu vou... não tem problema. O cara vai falar, não tem matéria. Não consigo. Então está na hora. Vou ter um treco, entende? Mas antes dessa tua saída, o Júlio ainda conviveu com essa mudança de postura na redação. Forma gloriosa, espetacular. Esse jornalismo mais hard que o Júlio fazia, do boletim gravado, e era informação. Um freestyle também, né? Tu era uma alma livre ali dentro, né? Exatamente. Mudou muito. Me sustentei bastante, talvez não seja o termo mais correto, com as transmissões, aquela questão no Luan, que eu cheguei no Luan, o Valdívia chorou naquele gauchão, quer dizer, tu tem que... O Léo pegou muito isso, né? No jogo ligado. Futebol muito catártico, né? Muito... Saiu muito daquilo, bola pra fora, foi escanteio. Júlio... Não, tu fica ligado. Cara, olha lá, ó. Sabe como é que é a história do Aranha? Essa é maravilhosa. Eu tô numa transmissão do Aranha, do racismo.
eu tô pelo esporte. A cobertura, né? Não Sim, o fato, né? Não, a cobertura. Só pra a esclarecer, cobertura. pra ninguém tirar de Não, contexto, por tá? favor, não, vou explicar. Tá. Eu tô com o lado do Grêmio e o lado do Santos estão com um colega meu. E o suíte, ou o coordenador, meu irmão, mostra um cara de barba, mostra uma loira. Quando ele se mostra uma loira, o cara tá passando e na hora ela grita macaco. E aí, tudo que aconteceu, né? Sim. Ela estava abraçada com um cara negro, talvez não tivesse intenção, o que é um absurdo, o racismo, né? Tudo Claro, que houve. claro. Para te ver que... Então, hoje, tu tinha que estar ligado em tudo. É a torcida. Ó, pessoal, quando sair a bola para fora, tá dando uma confusão aqui, ó. Estão jogando no banheiro aqui. Aquela guria cometeu um ato terrível. Acabou com um dos ela. mais repugnáveis da história, mas muito provavelmente ela talvez nem considerasse aquilo e foi naquele Ficou efeito comprovado. Não, e outra coisa, multidão, com né? todo o respeito como acontece, hoje até diminuiu, né? O Aranha estava provocando a torcida do Grêmio. Não justifica te chamar de nada. Então foi aquela confusão. Então, para te ver, eu estou querendo dizer que tu tem que estar ligado não só na bola cruzada para a área, no treinador, entende? É tudo, né? Isso estava muito, eu estava gostando muito, estava bom demais. Mas, Como é que mas foi? assim, ó, uma coisa importante, tu me cortou aqui agora, eu vou te xingar. Desculpa. O Júlio tem a essência do jornalista, como a gente está vendo aqui. Ele é o cara que consegue tirar do Luan, do Valdívia, de qualquer pessoa, de político a jogador, ele tira a frase para virar manchete. Muitas vezes a entrevista do Júlio na beira do campo virava manchete no outro dia, na 0 Hora, no site. E aí vem a mudança na redação, em que o jornalismo conversa mais com o entretenimento. Sim. Né? E os repórteres passam também a editar os seus VTs, a fazer uma pré-edição. Ou seja, tu ia para a rua fazer o treino, o jogo voltava, já fazia uma pré-edição, né? Um esqueleto da matéria. Né? E isso era uma coisa que o Júlio não fazia. E o Júlio, mesmo com toda a sua história, ele vai lá, humilde, senta, pezinho no chão, pede ajuda. Não, como é que faz isso aqui? Como é que mexe no sistema? Então o Júlio vai lá Se eu não pedir ajuda, eu já sei o Júlio se transforma. O Júlio se recicla mais uma vez. Mas antes dessa saída dele, ele se recicla totalmente e faz parte de todo o contexto, inclusive conversando com entretenimento, que é o caso do Bolinho de Chuva, que é o maior meme do Globo Esporte até hoje. E como a gente ficou muito amigos, eles gostavam de mim, ficou uma coisa de ver, não é uma coisa falsa. Sim. Foi muito lindo, foi difícil. Era uma relação de amizade. Que então ia pra sempre a gente combinava, câmeras. eu ligava para os guris do G1, pesquisa para mim quantos gols tem o Léo, sabe? Para ver se o Inter não faz gol a 4 jogos, sabe? Quantos gols eu tenho? No RI? Agora o tá RI é o arquivo de reportagem, o CEDOC, né? Agora ele agora aposentou, né? Até chegar nas frases. E aí, isso criou um vínculo legal e eu fui me soltando. Mas o que aconteceu? Naquele dia no Beira-Rio, naquela tarde, que tarde, não tinha entrevista marcada. O grande e eu meme. digo, o que nós vamos fazer, Grande cara? meme do Globo Esporte. Não tem. Mas chovendo. não foi combinado aquilo. Isso que é o legal. Hoje a gente combina, Foi combina o que vai dizer, se grava novela, faz tudo. Não, tem coisas que não são combinadas. Isso que foi o legal. E eu diria se foi. Não foi. A Alice quase ficou branca no ar. Não. Mas como tinha. Primeiro, eu sabia. Quando foi uma coisa que veio na hora. O que eu pensei segundos antes é pelo carinho que eu tinha por ela, pela equipe, por gostar do que está fazendo e por saber que eu não estava sendo agressivo. Hoje o cara fala puta, bunda no ar, fala tudo. Não, brincar de amor é o termo que eu usei. Claro. Aí eu pensei, eu disse pro Rec, eu digo, Gringo, o que a gente vai fazer aqui, cara? Não tem entrevista no Inter, não estou detonando. Ninguém vai falar. Era uma fudido, uma chuva do cacete. De novo o passarinho, o quero, né? De novo isso aí. O cara esperando o jogador sair. Porque tu tem que fazer esse garimpo ali, tu tem que ir lá e tem que trazer, tem que render. Digo, cara, treino fechado, chuva, sem entrevista, né? Tem que usar a criatividade. Me lembrei do frio em Rosário, ou em Santa Maria, que é um frio na faculdade, um bolinho de chuva com café de tarde. É agora. Boa tarde, Júlio, tudo bem? Tudo bem, Alice? Tá ouvindo barulhinho aí? Hein? Que tarde, hein? Para um bolinho de chuva, para brincar de amor. Hein? O Internacional treinou hoje de manhã e a dúvida é o Vitor Cuesta. Cara, quando terminou aquilo ali, a gente ficou... E agora? Quando chegar na TV, como vai ser? Deu bronca? Não. Os caras já gostam de mim. Como é que nós vamos fazer? Talvez até para livrar o Júlio. Isso aí é rua. Não. Sabe, sei lá o que vai dar. Primeiro que eu fui querido com brincar de amor. Pô, a gente tô sendo educado. Olha o que os caras falam hoje, ou o que se fala hoje, né? Foi muito legal. À frente do seu tempo. Foi espontâneo e eu me segurei por mais uns dias. Eu pensei, por quê? Eu tenho talento. Aquilo que o Thiago dizia, Júlio, você é tímido, a gente queria que você fosse no ar como você é na redação. Eles adoravam. Eu já chegava de manhã, e aí, vamos suar? Tamo por quem?
A famosa Ruiz, São as quem frases. é? O Ruiz é o seguinte, entrava um cara lá, já caminhando diferente, se achando, quem é esse aí, hein? Fez gol em quem? Vamos lá ver quantos ele tem no RI. O cara não tinha nenhum, eu tinha 5 mil. Então esse veio o Ruiz. Aí teve a coletiva da chegada de Gilberto, que faz um monte de gol agora no São Paulo, no Grêmio. Júlio, vamos lá, Gilberto. Puta, Luciano, de novo. Luciano. Luciano, desculpa. do Grêmio. É o Luciano. São Paulo. Pô, de novo, mais um. Quem é esse cara? Eu digo, deixa pra mim. Falei por lá, Regina, que eu ajudei a salvar. Um talento, um gênio. Se eu não fosse embora, ele ia ter que voltar. Olha que legal, salvei 3 lá. Mais outro estagiário, por quê? Vamos dividir a grana do Júlio. Eu não participei de nenhuma reunião, mas deve ter sido isso, mas se encaixou todo mundo, ficou muito legal. Sim. E aí, chegou na minha pergunta, eu disse pra ele, quem é esse cara? Luciano, fez gol em quem? E ele me derrubou. Eu fiz gol no Inter. Vocês sabem. Ficou maravilhoso. Aí foi. Pra te ver, né? Mas tua estrela também não parava de brilhar, né? Não, Vai tomar banho também, a né? estátua do Renato, aquele óculos é meu. Aquele óculos é Eu teu? emprestei, claro, brincava muito com ele. Eu sempre, olha só, Tá, aquela que ele te deu lá. graças do, a tá Deus frio, eu como consegui é que é? passar quase 40 anos, porque hoje eu tenho dificuldade para ver jogo, olha as unhas, torcendo. Coisa que eu consegui, porque tudo é um grande negócio. Eu trabalhei na Copa, eu trabalhei em jogos. Como é que eu vou chegar no Beira-Rio lá, sou bem recebido pelo Gabrielzinho, que é um querido, ou o Weber, ou o D'Alessandro fala com eu brinco. Como é que eu vou chegar aqui, o índio, uma doçura, secando os caras? Claro. Não, É difícil, hoje eu né? não, Isso, não tem essa que tu o não tem. torcedor não entende, né? Tu não tem Não, time. não Não, é que é o meu trabalho, cara. É o meu trabalho, tem em primeiro lugar. Vai criando relação e eu, com os caras, no né? Grêmio tomou um baile e eu firme, não. Vamos em cima do cara. Luan, o que que houve, Luan? Por quê? Né? O que tu tem que dizer a responder sobre a Vai? Então você fica aí me pressionando. Né? Ele falou, pô, você está fazendo pergunta idiota, ou pergunta... Foi até... Não sei se usou esse termo, né? Pô, só faz pergunta para me queimar. Eu digo, não, cara, a torcida quer saber o que tu tem. Aí ele calou a minha boca, com todo respeito, fazendo um golaço. Sim. E eu quase não saí do estádio depois. Qual Né? Era o jogo da Ponte Preta, aquele? Que ele fez o gol no final? Foi. É, que ele faz para a Foi. esquerda, É, né? ele já Exatamente. estava... É esse jogo aí? É. Esse aí, o É. Lua foi Nossa, muito vaiado. Gosto muito dele. Eu fiz a estreia dele Ih, eu no peguei- Sub-20, contra o Cerâmica. Errou um pênalti, o Inter foi campeão na Sub-20, depois o Grêmio perdeu pro Palmeiras. Tomava muita... Briguei muito no Twitter por causa do Luan, É. lá atrás. Um baita jogador, um baita cara. Defendendo ele. Mas sempre a Antes gente de defendeu. ser o- Sempre o defendeu. reizinho aí. Sim, É. mas aí ele já estava naquela fase que ele não estava muito afim de jogar e eu não vou agora me esconder porque eu torço, né, entendeu? Claro, Não, claro. vamos. Pô, o estádio inteiro tá... Porque eu tô ali... Essa história de quem está perguntando ao torcedor é verdade. Tu não está ali, né? Pode ter o teu canal. Claro. Mas quando tu pergunta é saber por que É houve, que né? a função do repórter de campo, cara, é uma coisa sensacional, porque ali tu tem a chance de fazer a pergunta que milhões de torcedores gostariam de fazer na frente do jogador. E é tu e o jogador. Sim. Não tem outros repórteres, né? Que como é a exclusividade da Globo, da RBS, é só o Júlio ali, ou só outro repórter que tem a chance de falar. E aí a torcida inteira tava vaiando o Luan na arena. E é normal, eu esperei pô. passar muito tempo, não E foram qual, 15 e, pô, minutos. E qual a pergunta tem que ser feita? Não vou. Né? pensei, Da agora vaia, né? É. Só que o Luan... E aí, o que tá achando do jogo? Só que aí o Luan acabou achando que a provocação era Foi do legal Júlio, que a gente conseguiu né? dar uma volta, mostrar o gol dele e depois, com as homenagens, a TV fez um cine maravilhoso floreado. Camisetas do Júlio na festa, que outra empresa, essa firma. Dia 5 tá na conta, o Vondorf quer fazer um livro, dia 5 tá na conta, frase minha. Ah, o Cine. Vamos parar de enganar, cine floreado. tamo por quem. Sabe o que é tamo por quem? 8h30 da manhã, entrevista com o governador. 8h15, os caras estão no bar da TV no café. Pessoal, tamo por quem? Vamos lá, tem que faltando sair. o quê? É o tamo por Tá, quem. fala aqui a despedida, o Luan gravou um vídeo pra ti. Aí depois. Gravou. Eles organizaram um teatro bem feito, né? O Léo chorando. merecido. O Léo chorando e já sabia que a camiseta estava pronta. Aí o Luan gravou um negócio, foi muito legal. O Renato fez uma coisa muito linda também, né? Massa. Então, assim, o ó, Renato. é uma Tu não coisa- contou o gol do Renato. É uma coisa que a gente constrói. Essa coisa do dom, não que eu diga que não tenha dom, não. Primeiro, na tua profissão, na medicina e qualquer outra, e no futebol, Aptidão, é repetição, repetição. é Quantas verdade. perguntas eu fiz, cara, desde 1980? Bah. Pro cara Em 5 pro mil vereador matérias? em Santa Maria, ao mais bandido, ao Dinho do Capitão Inicial, seja que for, ao Cazuza, que eu... Essa é gloriosa, né? Maravilhosa. Fez uma noite com o Cazuza? Não, Curtiu? mas foi maravilhoso. O Taj Mahal, até garrafa. Olha só. O Cazuza, eu em Santa Maria adorava o Barão Vermelho. Essa história é E o boa. Vondorf gostava muito dele também. Quando o Cazuza veio aqui, a Alice disse, Júlio, o Cazuza está aí. É difícil uma entrevista com ele, ele já está mal. Aí eu disse, Barão, vamos nessa. Eu tinha todos os discos, bandana, Ray-Ban, igual tudo. Se eu perguntar sobre AIDS, resumindo, depois, por que isso? Porque na época que surgiu a questão da AIDS, o 10º andar do Clínicas era específico no tratamento, pioneiro e exemplo no mundo inteiro. Vários passaram por ali. E o Cazuza teve ali. Ele veio pra se Eu tratar passei um aqui. mês
para convencer. Muito obrigado à equipe e obrigado à TV que me deu esse suporte. Sim. Obrigado, firma, eternamente, né? RBS é número 1. Eu consegui, eles me tiravam da pauta pela Nutriens falar com todo mundo. Gente, a gente quer fazer uma matéria mostrando o drama dessa síndrome. A gente não quer mostrar a criancinha. A gente não Cheia quer... de mistério na época, A gente não quer chamar ninguém de viado, usa droga, aquela coisa toda de Aquele troca de seringa e coisa. tinha. Mas tu tem um case, não era esse termo, eu não lembro como é que era. Tem. Personagem? Tem um história para contar? Pintor em São Leopoldo. Foi o primeiro que morreu, se tu buscar, tu vai achar. O cara ficou desse tamanho. Nós tínhamos gravado na casa dele um documentário, o programa da RBS tem aí, cada dia era uma matéria. Hoje o Léo, o Maiká estão com uma fórmula nova, né? um coquetel. Tá, aí conseguimos esse cara falando. Ele foi internado no Clínicas, estava para morrer. E eu digo, é agora, vamos tentar juntar o Cazuza com esse cara. O Gilmar Tedesco, cinegrafista que ainda trabalha, chorava, não conseguia gravar. Foi duro. Depois de um mês conseguimos entrar no Clínicas. Provamos, eu, com o monitor, o médico, o infectologista, olhava e via que não aparecia a voz, não tinha que identificar, era só, né, aquela coisa. E o Cazuza estava lá. Depois de conversar com ele... Com o Cazuza? Conversar com ele nessa entrevista, teve hotel, o show. Né? No hotel. E teve o show no Teatro Presidente, que eu com o Will Barão com uma faixa, Cazuza Te Amo, na ideologia, eu cantava todas as músicas, aquela coisa toda, e ele acabou lembrando. E ele teve, só quem teve aí foi o Ney, que há pouco tempo se soube que era namorado, Ney Mato Grosso, e a Maria Zilda, os melhores amigos. A gente teve com eles, sem gravar e dizer nada. Nunca foi gravado, dito nada. Sim. E a gente queria mostrar o depoimento do Cazuza para o pintor. E o dia que nós fomos mostrar a matéria, o cara morreu de manhã. Caramba. Era um encerramento até domingo. Essa parte não conseguimos fazer. Mas foi maravilhoso, cara, porque, olha, isso. O Cazuza viu que a gente não estava fazendo o tal do sensacionalismo, sim, deu uma entrevista, depois ele foi... Viu que conhecia a obra dele. Não, e contava em Porto Alegre o seguinte, ele foi para o Ocidente com a gente, me escalaram para acompanhar ele aqui, fazer a turnê. Vamos pro Taj Mahal. Bora. Lá no Ocidente ele pegava a garrafa, dizia, eu sou mulher, e fazia... Onde é que era o Taj Mahal? E tentava dar um beijo na boca, ele fazia assim, né? Cara, tu fez festa com o Cazuza, cara. Sensacional. Não, o Julinho de Rosário, não. O Júlio César Santos, com o crachá da firma, fez a festa. Eu sempre digo isso porque... Claro que a gente ajuda também, né? Mas pensa bem, né, cara? Olha... Não, mas essa construção aí passa pelo... Não, claro, passa, mas tu trabalha com equipe, né, cara? Trabalha com equipe, tu tem quantas vezes tu imagina? Hoje não dá... ruim, não adiantava nada. Hoje o cara viaja pra Copa, vai pra Olimpíada, vai com celular, entendeu? Mas eu dependia, a gente tinha que estar juntos, uns 5 numa equipe, cara. Um pra iluminar, um pra operar o VT. Uma função, né, cara? Uma função. Editar e corta, vai. Muito legal. Outros tempos total, né? Cara, isso aí é... Mas tua estrela também, Júlio, não parou de brilhar, né, meu amigo? Eu vou te falar um negócio, o rabo do tamanho do mundo, né? Puta que pariu também. Eu acho que isso é tu gostar de fazer, eu acho. Era a tua busca. Nunca é ser milionário, a gente sabe disso na profissão. Porque, pô, tu tem um sentido de estar aqui, né? Acho que sim. Tudo tem um motivo, né? E tu conseguir fazer uma ligação. Sei, olha que história maravilhosa. Documentário da Xuxa, me ligaram, a Hilda Halbert. Júlio, tem um... Documentário da Xuxa. A primeira semana, a primeira matéria termina com um off teu. Que história é essa? Eu contei pro pessoal, eu contei isso aí. Eu era o último da fila. A Xuxa veio... Documentário de agora. Documentário agora da Xuxa? Sim, depois essa história eu não sei também. A Xuxa veio a Porto Alegre, primeiro show no Gigantinho. Eu era o último da fila. Repórter. Canalha, Jornal Nacional. Outro, fantástico. Todos muito... Porcelo já foi querido. Todos eles. E normal que eu fosse o último. Eu era o cara da base. Claro. Né? Era o Ronald. E já meteu um gol no primeiro jogo. E eu fui o último da fila, cheguei no chefe e disse, Júlio, a gente tem uma equipe para ti, o Claudinho, não era o número 1, e tu vai lá no entorno da Beira-Rio e tenta trazer alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue aproveitar. Tu acha que eu saí? Puta merda. Como é que, primeiro, o canal, os caras tinham uma história na TV. Sim. Eu vou me aliar a eles, né? Claro. Desci, quando estamos descendo, vamos a pé da TV. Como assim? Vamos a pé, descer a lomba de tarde. Quando eu estou chegando ali, tem uma senhora sentada no cordão da calçada, na Dona Amélia, ali onde eu morei. Famosa, tem a cama da Embuia. A Embuia da Dona Amélia é famosa. Condomínio. Condomínio da Dona Amélia. Aí ela disse, moço, tu trabalha em RBS? Ela viu pela canopla da TV Gaúcha. Sim. A minha filha, o sonho dela é conhecer a Xuxa. Um anjinho com a maçã caramelada. Eu digo, a senhora me conheceu, né? Está aqui a minha identidade. Me empresta ela? Sim. A senhora não sai daqui até o fim da noite que eu venho te trazer ela aqui. E a velha ficou. Que maluquice. Vem comigo, meu amor. Peguei ela, eu sou assim. Quando a Xuxa entrou na van, eu joguei quase a guria dentro da van. Resumindo, a Xuxa deu um beijo nela, ela teve no palco com ela.
E a matéria conseguiu encerrar o jornal e os outros deram um azar, não foi praga minha, que não fecharam os VTs e eu consegui me consagrar. E por isso que eu disse pro Léo, o Léo guarda muito isso, eu digo, pessoal, que merda, hoje o Becker está indo para La Coruña, está indo para Barcelona, e o Glauco, e eu estou aqui no Cerâmica e Novo Hamburgo. Vai lá que, né? Eu fiz um jogo para o PFC, que é o antigo o Premier. que eu dizia para uma colega nossa que não era muito alfabetizado, que era pela firma sempre, C com C. PFC. Eu fiz um jogo onde era só nós, guris, só a nossa equipe, eu e vocês, e um velhinho vendendo vazio. pipoca. Estádio vazio. Pessoal, é como se tivesse Santiago Bernabéu, vamos lá. Né? O jogo. Pau na máquina. Não interessa, porque, cara, é aquilo ali. Aí, quanto menos espera, esse aí estava viajando. Esse aí pegou o Arce, fez 500 churrascos com o Figueroa, o vinícola do Figueroa, Vinhedo. E isso é importante. Não sair de cara feia. O cara vai chegar a tua vez e tu tem que buscar. Ficar sentado não vai dar. Se tivesse uma faculdade, ia dizer de novo, cara... Não, fazer um buraco de rua que, né, que assim. O lixo não está passando, vai nessa aí que daqui a um pouco vai pintar um JN. O avião que derrapou, meu furo, o avião que derrapou lá no Salgado Filho. Não existe derrapar em avião. Os caras só cuidam do que tu diz errado, né? A rapidez com que eu cheguei atrás do muro, subi na garupa do câmera, segurei para ele filmar o avião derrapando, que é aquaplanando, ninguém viu. Viu só, outro dia não sabe. Mas se tivesse internet, a palavra que eu usei, o avião, ao vivo, o avião derrapou, acaba de derrapar. Imagina. Olha aqui, essa inspiração do Júlio de ir atrás da pauta, não importa se o jogo é no Cerâmica ou no Bernabéu, como ele falou. Virou frase. Tem que fazer igual. Foi assim que eu ganhei meu prêmio Ari. Eu fui fazer a chegada da seleção brasileira. Olha essa aí. Jogo das eliminatórias da Copa aqui em Porto Alegre. Brasil e Equador. Toda a equipe da Globo lá. E eu fui lá pela RBS para ajudar o pessoal da Globo. Léo, vai ali para fazer uma imagem a mais. Não era nem para gravar nada. Eu fui acompanhar o cinegrafista. Cheguei lá, foi próximo assim, essa questão da criança da Xuxa. Tinha um menininho vendendo um pano de prato na rua. Que pauta gloriosa. Queria o autógrafo do Neymar. Ele virou o repórter da inclusão. Eu brincava com ele. E aí, essa história do menino que queria um autógrafo no pano de prato do Neymar. Olha essa história, a gente conseguiu ajudar o menino e tal. O Neymar gravou um vídeo pra ele, aí, autografou, enfim, foi uma história. Isso aí foi longe, muito legal. E não foi pro Esporte Espetacular? Foi também. Foi, né? E as pessoas, no dia depois que a matéria entrou no ar, as pessoas iam lá na RBS levar doação. Roupa, madeira. Isso é a coisa mais legal. Tudo. Aí é o ciclo completo. Contou a história. Na minha época era a ligação que vinha. E isso aqui eu aprendi com o Júlio. E eu não contei o final. Sabe a guria? Sabe a guria da maçã? Sabe a criança maçã caramelada? Anos depois, como eu era solteiro, queria ter uma namorada em cada cidade com um crachá, embora nunca derrubei a pauta e viajava, o chefe, o Raul Júlio, tem uma senhora lá na frente com uma moça muito bonita que quer falar contigo. Tu não tem filho em lugar nenhum. Não tem. Se eu tivesse, eu ia assumir, tu me conhece. Fui lá. A mãe veio com uma adolescente agradecer a reportagem 20 anos depois. Caramba! Era um broto. E acharam que era uma filha que eu deixei para ele. Nunca... Eu citei o meu exemplo, mas eu poderia citar o exemplo de várias pessoas que se inspiram no Júlio lá. Isso que o Júlio deixou é um legado na RBS. Tá, então dá não pra importa, cadê o curso de jornalismo? Não importa, eu vou pedir para voltar, então. Não importa qual lugar for. Sempre vai ter pauta. Sempre vai ter pauta. Bem, porque tu tá perdendo dinheiro. Essa do lugar for é bem legal pelo seguinte, quando eu comecei a fazer as transmissões, um jogão Sport TV, Grêmio e River. Não esse último que o Léo já estava. Aí eu olhava a escala do Léo, é um filho, Léo, o cara tá... Acolheu, eu tô lá, careca. eu tô com o Luiz Carlos Júnior no campo, né? O repórter de São Paulo tá aí e o Léo tá na rampa. Onde é que tu tá? Eu tô na rampa. Cara, fica frio, daqui a pouco passa um cara com 5 pernas por ti na rampa, tá aí a matéria. Sabe, na rampa, dizer, tu tá fora. Não, tá fora. Ali no entorno da rampa da arena, no Beira-Rio, ele achou o Saci. E o Saci, ele achou o Saci. Na rampa, ele não estava entrevistando o D'Alessandro. Eu tava na rampa, que nem o Júlio fala, fora do estádio. Outra frase. Tava no Beira-Rio. Tá na rampa. E tinha um... Fora da escala. E tinha um homem, cara, igual o Saci. Ele só tinha uma perna. Ele andava de muletas, com uma touca, igual o Saci. Isso é um dom. Vestido, Isso é enxergar isso aí. Ele Tem era 40 mil no estádio. catador de lata. E o jogo rolando lá, e eu, não tem nada pra gravar aqui. Só tinha aquele catador ali. Sim. Cara, vamos acompanhar esse cara aí. O mascote do Inter tá aqui fora. Começamos a acompanhar... E o cara foi pegando lata, daqui a pouco chegou um cara, eu tô com o ingresso sobrando aqui, vou te dar o ingresso. Olha aí, cara. Pô, pegamos o ingresso com o cara, entramos no Beira-Rio, ele entrou,
O Inter tomou um gol, disse, bah, desastre, não tem. Aí o Inter virou o jogo, pá, matéria linda, fechou chave de E ouro. o legal disso aí... E a história conspirou ainda, né? Sim, Não, sim, e legal, sofrimento aí e a que entra o felicidade. trabalho de equipe, equipe mesmo, um time jogando junto, firme para ganhar. Por quê? Sim. Por que ele teve esse tempo? Claro que tem o olho dele que enxergou. Se ele está na transmissão atrás do gol, junto comigo, não tinha esse repórter lá fora. Então se montou essa equipe aí, né? Montou uma estrutura legal, um na transmissão, outro cuida do goleiro, outro fica no Renato, outro fica no Mano. Entendeu? A gente passou a dar mais atenção para o lado de fora do Pra estádio. poder, né? porque senão as Tem muita pessoas coisa hoje com legal. o celular não vai querer saber. Vai ficar só no teu canal. Tudo acontece. Não né? consegue acontece, mais, não fica exatamente. 5 minutos, entendeu? É. Terminou a questão do Soares ali, já no outro dia, né? Vai procurar de um outro jeito, né? E tu tem um monte de história com o Renato, né? Hoje eu tô bem amigo dele, assim, o Renato. É porque é o seguinte, ó. Traz ele aqui pra mim. É difícil. Não é difícil. Mas tem que passar pelo Diogo. O Renato, a amizade, eu já tive lá no apartamento do Renato, porque eu acho que não tinha que ensaiar. Eu não vou lá para perguntar se joga Soares, se vai ser vendido. Não, eu aprendi a gostar do cara. Quando eu cheguei aqui, eu saía da TV. Como gremista, né? É impossível não gostar Não, do mas Renato também, né? mas eu saía da TV, tinha um X, um cachorro quente, onde era o Castelão Zé de Alencar, que depois virou Mercado Nacional. O Renato ia ali com o goleiro, com ele. E eu ia ali, ainda tem começou na TV. Me derrubou uma vez Tramandaí. A gente começou a entrar ao vivo de tudo que é lugar. Uma maravilha, imagina isso hoje. Ou na época, né? A TV Com ao vivo, estamos aqui no baile do Vermelho e Branco, estou aqui com o Falcão, né, com o Figueiredo, estamos aqui em Tramandaí, baile do Vermelho e na Branco. Saba com o Renato. Puta E aí, que Renato? pariu. E ele me baixa a calça no ar e agora? Me derrubou. Ele fez isso. No ar, só o capô. Não, melhor, a traseira. Assim, coisas assim legais. O ao vivo é bom por isso. Aí, sabe? e o primeiro gol dele lá que tu assistiu? Isso. Lá em Santa Maria eu te falei, né? Tava trabalhando também, né? Sim. Nós, os repórteres do interior que tinham esse dom, ou que eram pelegos, que queriam fazer tudo, ó, em Santa Maria tem o Júlio que narra Na Gaúcha futebol. tinha a segunda equipe, eu chamava de equipe Cocô. Equipe Cocô. Santa Maria, ó, tem o Brito Júnior em Caxias, em Santa Maria tem o Júlio, que ele pode fazer jogo. Vamos começar a testar. Pô, imagina, cara, podia estar narrando hoje, né? Claro. Pô, Tem jogos, eu mandei para o pessoal que eu narrei lá, mandei para o Assis, do Ronaldinho. Narramos alguns jogos. O que acontece? O Celestino não podia estar em tudo que é lugar. Então jogava Grêmio e Inter lá, o Interzinho com o Passo Fundo, não era bem ainda... chamar de inteligência ficou bravo. Inter de Não, Santa Maria. o time do coração lá. E aí, projetou. Eu vim para cá, eu, o Luiz Eduardo e o Luciano Bolinha, no mesmo dia. Um para o Grêmio e outro para a firma. Né? E aí, naquele dia, o Renato estreou lá. E eu estava narrando a cabine No profissional. no profissional, no pavilhão da torcida do Inter. E aí não tem como segurar, né? Não tem ponteiro melhor no mundo, gol. Alguém acha que não é, vem aqui. E os caras foram. E o que atrasou? Nós terminávamos a transmissão, tinha que ir para a TV, editar e na CRT gerar. Para chegar no outro dia aqui. Era gerado. Nós tínhamos uma Tu gravou áudio? gravando áudio, ou não, vídeo? tudo, áudio e vídeo. A reportagem, tudo que a gente E fazia. geraram o quê? Passar a fita? A gente gerava na CRT, assim, as coberturas de praia eram assim. Mas, Nunca me viu isso aí? explica o que é o gerar. A geração, ligava para a CTA, Central Técnica, eles plugavam o canal lá e tu rodava as imagens e vinha direto E para eles cá. gravavam lá? Claro, é. O material era assim. Fazer uma transmissão Sim, interna. mas era assim que funcionava. Não faz muitos anos, 30, 40 anos, e todo o material do interior, hoje tem a equipe na hora. É que nem agora entra ao vivo, a Repórter Claro, de Erechim, a festa de Santa Cruz lá, o Oktoberfest. Sobe no e-transfer. E na nossa época a gente tinha que ir na sobe. CRT, eu subia na escada com os caras, gravar o texto aqui, o off aqui, ó. Bola cruzada para a área, falta. Né? Aqui, entra a sonora desse. Falta daquele. Esse não repete, errei. Vamos de novo. Vamos, Júlio, vamos, olha a hora. Tá terminando o horário. Tinha um horário pago. E gerava na CRT para cá. Chegava de todo de manhã, a matéria do Júlio tá lá de Santa Maria, estreia do Renato. Editava, entrava aqui. Imagina, a família toda, né? Apareceu. Né? Olha lá. Teu irmão é jornalista também? Não. Esse Ele fez tem que direito. olhar aí, a cara do Boaz, hein? É parecido alguma mesmo. coisa Não aí. é jornalista. É parecido mesmo. Só tem um jornalista na família. É o Então. que tá rico, então. É verdade. E era. Era a estreia dele Era estreia ou era o primeiro gol pelo Grêmio, no profissional? Foi estreia lá em Santa Maria. Ah, estreia lá. Não era estreia estreia, lá. não era o Ele primeiro estava jogo. começando, tinha vindo esportivo, eu acho que era o primeiro gauchão, uma coisa assim. Sei que era bem Primeiro dos marcante, né? primeiros jogos. É. Foi nos primeiros jogos. Acho que o Renato estreou contra o Novo Hamburgo no Santa Rosa. E tem aquela lá que tu perguntou pra ele que tá frio, não sei o que, ele não. Como é que é? Virou meme isso aí também, né? virou outro Pô, meme. o Júlio era uma fábrica de meme, né? Claro. É que é de que memes. o que acontece? O que acontece? O repórter quase sai da transmissão hoje em dia, né?
Pra que eu vou chamar o cara para dar a escalação? Pois é, vocês apareciam no banco ali, né? Não, direto, ainda estamos aparecendo. Eu já me escapei, tomara que continue ainda aparecendo meus colegas. Tá mudando a forma de fazer, entendeu? O narrador, o comentarista, o cara aqui no sofá, não tá no Rio. Cada vez mais no tubo. E né? no tubo, né? Mas o repórter tem que estar lá para uma coisa diferente. E quando eu estava na transmissão, os caras sabiam que vinha alguma coisa. Entende? E o Renato, eu sempre... Não é que fui legal. Sempre fui normal, não fui lá para detonar, sempre procurava, né? Havia uma simpatia. Reportando, né? Reportando. Quando tu pergunta pro então, o que tá acontecendo, é porque tá acontecendo. E tu começa já... Vaia. Era mais uma entrevista, comecei a estar na transmissão, os caras começam... Eu ia com umas calças... O Ramiro sempre dizia, olha lá o Júlio hoje, o Jailson, eu ia de calça verde. Uma vez, fui para um jogo do Grêmio em Veranópolis de calça rosa. Torcida inteira pegando no pé. De calça rosa, mostrava na transmissão, olha lá o Júlio de calça rosa. Então eu fui ali, imagina, olha a pergunta que eu fiz. Aí não dá, né? Tem que tirar do ar, ou voltar para Santa Maria, começar de novo. Um frio desgraçado. Tá frio, Renato? Não, tá calor. Não tem, né? Pediu, né? De luva, por melhor, que por mais tempo que tu tenha, tu sempre dá aquele friozinho, tu nunca sabe, não, eu sou o cara, não, tu nunca sabe o que vai vir, né? Aí outro, sempre achar que é a primeira vez. Isso é importante, é achar que tu, né? É que essa entrevista ao vivo, ela era muito boa. Hoje, essa entrevista pré-jogo, ela é gravada. Sim. Ela é gravada até uma hora antes da partida. Sim. Então essa entrevista ficou... chegada, né? Dá tempo até de editar. Delegação chega, o treinador já vai direto ali e vai essa puxar. entrevista... Se a gente corria fazer o abraço do Filipão, é muito legal. A entrevista esfriou hoje um pouco, né? Porque ela é feita muito antes, até antes da escalação, às vezes. E na época do Júlio, que eu também peguei, faz pouco tempo. Era minutos antes, segundos antes do juiz apitar. Opção pro fulano. E aí tá ali o técnico falando, a torcida vaiando, então mexia muito com os ânimos, né? Era muito legal essa entrevista. Já que tá falando futebol, e termina o nosso papo, que tá muito legal, não. tem que contar uma história legal. Essa é a história da torre da número 1. Essa aí, conta, essa aqui é boa. Na época do comer um bolinho de chuva PFC, antes do Premier, a grade, né? Horário é horário. No futsal já é assim, né? Quem tá em casa não nota, mas eu chego no estádio, chegava no Carlos Barbosa, ia falar com a arbitragem. Ó, ele já perguntava, Júlio, que hora tem que começar? Tem que começar às 7 da noite, em ponto. Então ele já falava, tem que aquecer, tudo combinado, não o resultado do jogo. Sim. No futebol ficou assim. E eu não parava quieto, não. O Júlio, o negócio é o seguinte, tá demorando. Então eu falava com o árbitro, fosse o Voaden, que eu não me lembro que era nesse dia. Ora, o jogo não dá para começar agora. Deu um problema. O Batista, o Desmaio, eu era o coordenador no Desmaio. Eu estava coordenando. Quase que eu me quebrei, ninguém falou, né? O cara está atrasado, vão ter que esperar. O narrador está vindo, está no aeroporto, tem que esperar. A gente mandava a bola rolar. Sim. E naquele dia deu um pavor, o coordenador do Rio dizia, Isabel, coordenadora Isabel Borges, fala com o Júlio para o Júlio segurar. Fica tranquilo que o Júlio segura. E eu já falei com os caras. E não é que um se passou e deu o sinal. Pouco antes, era o Roger Flores jogando no Grêmio e o Tite no Inter. Eu entrei dentro do gramado, do Beira-Rio. E a torre está aparecendo. Eu botei o pé em cima da bola. Todo mundo aqui. Digo, só um pouquinho. Só começa o jogo quando eu disser, quando a um falar. E o Tite fazia assim, eu digo, Tite, a um. Depois virou uma brincadeira, eu contei pelo vestiário. Essa história aconteceu. Sensacional. Que era Grenal, isso? Sim, o Grenal, 2009, tinha que esperar. A gente, por causa da grade do horário, tinha que começar às 4 em ponto, não é 4 e 2. Tem imagem disso? Deve ter, claro, transmissão. Não é 4... no Beira-Rio ou no Olímpico? No Beira-Rio, porque a torre aparece ali, o Beira-Rio. Claro. Não é 4 e 2, é às 4 em ponto. Eu não sei como é que está agora. Agora o repórter não tem essa aí, pode ficar atrás, tem que ficar atrás do gol. Não, vamos catar essa imagem. Tu nem pode sair no intervalo, sabe, assim. Hoje em Libertadores é complicado. Mas Libertadores não pode fazer nada. Não, só atrás do gol, sentadinho. A gente tinha mais liberdade. E havia essa comunicação legal. E aí, se tu trabalha legal, tu viaja com os caras, né? Os caras sabem, ou o Júlio, ou o Fernando, quem fosse, não é só eu. O cara, ó, que hora, me avisa quando estiver pronto. Cara, eu dizia pro coordenador, olha, vamos acelerar, não tem... vai ter homenagem hoje pro Galvão. Não, um exemplo, não é ele, mas não é, sei lá, vai ter homenagem pro, sei lá, pro... Mas sincronizava com a TV. Exatamente, então tinha essa na época do PFC. Essa é uma das histórias, tinha muita coisa. E tu fez muita amizade no mundo da bola? Com muitos conhecidos, amizade. A amizade é difícil, né? Eu tenho um amigo que diz, Júlia, tua profissão é maravilhosa, porque importantes são as relações. Que eu me aqui hoje contigo, né? A gente nunca saiu para, né? Amigos são poucos, né? Azar o meu, né? Mas assim, essa fonte aí. Graças a Deus, eu acho que assim, ó, fui um cara chato, mas a pessoa vai entender. Todo mundo, ninguém é perfeito, né? Eu fui chefe da noite. De tarde eu trabalhava com os guri, era um. De noite, às 6 horas eu ia ver se todos entraram na TV. Chefe da reportagem. Tinha um show, tinha um concerto na OSPA, né? Veio o André Rieu, veio, sei lá, peça de teatro às 9 da noite e os caras estão às 8 no bar. Eu ia lá, eu tinha que levantar da mesa. Sabe? Porque não podia me atrasar. Tô por quem? Eu acho que não deixei inimigos assim, né? Porque somando tudo, né? Não. Mas assim, foi muito legal.
Pô, assim, tem. Teve uma passagem boa no Copacabana Palace. Nós fomos receber um prêmio Essa é lá. boa. Conta Foi até nessa onde época puder. do convite para Globo. Vou até onde dá. Tem um Isso. convite para Globo. E lá na Lopes Quinto, no Jardim Botânico. Tu tava no Rio nessa época. Isso, pela firma, que me achando, imagina, né? Bem firma. novinho. E lá a gente... O bar onde o pessoal ficava era onde vinham também os jornalistas, os repórteres. E eu estava almoçando. E ali, gaúcho novo, sempre gosto de um gaúcho, né? Não, De um guri gaúcho. O gaúcho se dá bem É. no Rio. Aí eu fiz amizade com a Suzana Vieira lá, e depois nós fomos numa festa. Com quem? Com a Suzana Vieira. Tá. Amizade. E aí ela me ofereceu uma carona até o hotel depois, e o Léo já estava viajando, achando que me deixou na frente do hotel e deu embora. Anos depois ela veio... Por que entrou o Copacabana Anos depois, ela veio a Porto Alegre com a Marília Pera, coisa linda, com mais 3 ou 4 atrizes, numa peça chamada Brincando em Cima daquilo. E quando eu entrei no Teatro São Pedro para fazer o VT, Te reconheceu. no ensaio, oi! E eu fui perguntar, brincando em cima daquilo que você quiser. Muito legal muito tu bom. construir uma Uma coisa. pedrada na Legal Suzana tu Vieira. construir uma coisa assim, entendeu? Pô, Pelo jeito foi legal Eu mesmo. tive- Foi legal? Pelo Não. jeito. Essa eu sou aí da muito- Copacabana eu sou Palace muito foi grato, boa. Sou muito grato. A família, a profissão, a empresa. A gente recebe várias oportunidades, né, cara? Eu saí em 2005, né? Saí, fiquei 2 anos fora. O que tu fez? Merda. Torrou a grana. Nada que está no Código Penal. Mas a gente... Mas tu não trabalhou, ficou Não, sabático. não. Fui convidado para ser assessor de imprensa da BV Financeira. Tu foi, te aventurou no... Aí conheci uma namorada, só viajava com ela, uma deusa. Irmã gêmea da mulher do Dinho, do Grêmio. Cara, Ana- as a histórias irmã só melhoram, né? Que eu conheci no futsal lá. Peraí, Foi peraí. uma experiência muito legal Eu legal imagino mesmo. que sim. E depois o Renato Mate, que eu agradeço muito, me chamou para devagarinho, vamos resgatar o Júlio, que aí vem para começar a fazer devagarinho o PFC, Premier e voltar de novo. Entendeu? Peraí, deixa eu só entender uma coisa. O Jim namorava uma gêmea e tu outra, é isso? Eram duas, eu casado com ele, ele é casado com a Entendi. Luciana Weber. E tu namorava Eu era outra amigo gêmea. do Dinho, Tá. e com eles, Carlos Miguel, viajamos bastante assim para o interior. Aquele time era... Pá, o mais santo era eu. Aquele time era pá. furioso. E foi uma experiência legal que eu conheci através da BV Financeira. Uma experiência... mas não é como jornalismo. O que acontece? Eu era o cara que mais fazia denúncia de matéria investigativa. Sim. E é aquela época que se viajava para o interior para oferecer consignado para os aposentados. E aí? Júlio, meu amor, tu fica aqui no carro que eu vou lá, Júlio, eu quero ver que negócio é esse. Eu vou junto. Aí começamos a brigar. Terminou o namoro e o emprego. Eu queria ver como é que era. Imagina o sangue na veia, querendo denunciar meio mundo, querer resolver as coisas na rua. Eu ia para a TV, parava, o que houve, meu? Não, isso tu não pode fazer. O guarda-chuva, o guarda-sol da firma. Essa não pode ficar fora. Qual é que é essa? A gente fazia muita matéria no dia a dia, vai para o centro ver como é que está o aumento da carne, mercado público. Ah, essa é A no picanha centro, subiu verdade. tanto. A dona Maria chegou hoje para comprar carne e não encontrou. Aí ela arrumou e levou o bolinho de chuva, né, para o VT. Quando eu estou saindo do mercado público, o cara tem que ir para a TV fechar a matéria. Eu olhei assim nos cabelos, um guarda-sol da RBS. Eu digo, Edson, aquilo lá não pode estar aqui. Se não for funcionário, vamos levar. Olha o bolo que eu arrumei. Os caras estavam vendendo guarda-sol da RBS. Tinha um dado pro cara. E eu dizia, ó, nós vamos pro carro, tu vai sozinho. Mas eu vou dizer, meu amigo, é o seguinte, esse guarda-chuva é nosso. Como assim? Eu vou levar. Tu não vai levar, eu vou levar. Fecharam um bolo, eu não levei, quase não cheguei na TV vivo. Imagina, o cara nada. era demais, né? Tu caçava Uma também uma paixão. confusão, né? Gostava, Não, gostava, não né? podia, essa Gostava coisa, do rolo, é uma né? doença pela empresa. Tá aí no Inter, tu só contou a história do Grêmio. Deve ter várias também. Tem história do D'Alessandro, né? Quem é? Né? Mas tu viu o jogo lá, não é pra ti, né? Tu viu o show, cara, não é pra ti essa, né? Não é era. pra ele. Não, foi não. lajeado. Eu estava na transmissão do Pulo da Barca, mas quem fez a sonora foi outro colega meu. Sim. É. Mas a do Pula tu pra- viu o jogo é lá em Lajado, né? Não, foi um menino lá de Lajado. É. Era enquanto Lajadense. né? Isso, era a final da Recopa. O Inter teve a história do isso aí. Abel, do gato do Cazuza, né? Que eu levava no treino. O né? gato foi, tu é pro É. gato com o treino. O Tite gato é muito na querido. coleira ou é no ombro? Como é que é? No ombro. Eu ia pro Brick. Como é o nome do gato? Júlio. Aí a namorada disse, Júlio, eu não quero mais tu. Eu fiquei a Deia lá de esteio. Não dá mais, meu amor. 10 anos. Tu só quer trabalhar. E eu não gosto de gato. Eu tenho rinite. Não tem problema com esse gato. Eu vou arrumar outra rapidinho. Ia pro gato era gato. O treinado gato foi no junto? show do Iron Maiden. Pergunta pro Barão Von Dorf. Foi. O gato foi no show do Iron Maiden. Eu levei. O gato dá por tudo. Sai do Ficou meio. surdo o gato. O gato viajou 40 dias. Eu fui fazer um programa chamado... foi batido aqui no Rio Grande do Sul o recorde mundial em distância em Windcar, que é aquele triciclo à vela, que veio a Amir Klink e o Paul Geiser, que é um navegador. O Paul Geiser, né? Imagina, o cara veio aqui. Eles foram de Torres de Tela Coronidia
pela beira da praia. Tu que conhece, tu tem que entrar em São José do Norte, entrar em Imbé. Sim. E a gente foi com os caras dormindo, pescador fazendo, sabe, fomos até lá. E eu não tinha... A Marquesa estava viajando, o Barão não tinha rinite, a namorada não sei o quê. Não existia hotel Não tem que pet. deixar o casudo. Vai com a gente, na D20. No hotel em Torres. Acho que Leão faz de conta que é tu. Vocês estão com gato e não. O gato comeu o salmão, viajou. Chegamos em Torres. Festival de A balonismo. história que em tem esse Torres. gato aí, cara. Show do Iron Gato de Maiden. balão? A nossa equipe, a primeira equipe, mas sim, estava ali na escala, tem que ser a primeira. Foi a primeira vez. O Festival do Balonismo tem 33 anos. Né? O Barão andou agora no Globo Repórter. Tá, eu fui no primeiro porque eu estava na escala. Claro. Então eu tenho obrigação de voar. Vão no balão. E o gato, como é que fica? Aí tinha uma coisa, a Marlina, uma menina chamada, filha de um patrulheiro rodoviário, com a mãe do lado. Já começou a falar, o Júlio da RBS. A mãe, né? A sogra, né? Sogra, futura. Aí gostou do gato. Bom, resumindo, o gato ficou na casa da futura sogra e eu fui trabalhar. Eu achei que o gato tinha de balão. E começamos a meio que namorar. Sim. Eu digo, olha, não dá certo, porque a gente se muda muito de cidade e esse crachá tem uma em cada lugar. Eu não queria me prender e também não queria iludir ninguém. Era muito honesto, muito correto. Vamos embora. Anos tu era mulherengo? Não, é isso. Anos depois, mas chegava na hora e ia agarrar o microfone. Sim. Anos depois, casado com a profissão. Anos depois, eu vejo casamento no balão. Olha que história linda. Ela queria, porque queria alguém com um crachá maior, e acabou casando com um francês, que é o cara que ganhou o balonismo. E foi embora para a França. Eu digo, olha aqui a fulana. Tá vendo, cara? Foi embora de balão? Foi embora, ficou 2 anos. Aí, mais uns anos depois, Júlio, uma baleia encalhada em Tramandaí, em Torres lá, perto do Farol. Vamos embora, lá fui eu. Matéria gloriosa, tudo. Vamos visitar aí a sogra. Tava lá. Júlio, a Patrícia vai gostar de te ver. Como assim? Sim, ela tá aí, não deu certo o casamento. Então vamos lá agora tomar um café. As filhas, coisa mais linda, o casalzinho. Beijo. Que legal, né, cara? Foi a cara, quantos cortes eu você vai só ter nesse estava programa, lá cara? pela firma. Casalzinho. Pela firma. A profissão. Foi legal, Tá, né, e aí, cara? como é que faz pra largar tudo isso? Pois é, né, O cara? que tu tá fazendo hoje em dia? Passo Não dia... vai pro YouTube com o Léo? Não, ele tá me convidando, né? Aí, hein? Né? Eu tô sabendo, ele tá ganhando uma grana aí. Nada. Eu não sei o que acontece, eu não tenho inveja, eu não tenho... Cansou? Tu cansou? Não, o termo não é cansou, acho que deu, né? Deu, agora é outro. Não deu. sei se deu, não sei. Mas estamos aqui, estamos conversando, tô aqui, né? De repente tem outra coisa pra fazer. Mas eu... Sei lá, e aí... Em casa, adoro bicho. Uhum. Eu acho assim, eu não sou diferente, tu vê que eu sou uma pessoa. E muita decepção, assim, a vida é um grande negócio. Não vou ficar falando assim, tudo é... Eu convivi, eu conheci, imagina, eu tive entrevistas, eu tive contato com gente, né, de tudo que é área, Sim. no mundo inteiro. Aí parece que só troca o CPF, né? Tu fica meio assim, né? né? Acho que sim. É que esse nosso meio, quando envolve... Nenhuma decepção, por favor. Futebol e tudo. No fim, é meio que isso que tu falou, assim, é tudo uma grande negociação, né? É tudo uma grande negociação. Tu vai encontrar, talvez, um papo mais sério, mais reto no teu núcleo familiar, de casa, esposa, filho, amigos, né? Uma turma assim. No fim, esse nosso meio é todo... Não, e outra coisa também, né? A fila anda. Mas anda, Júlio. A fila anda. Anda, mas eu anda... bati no teto ali, numa boa, foi uma coisa linda, uma saída muito bem. Eu também acho, mas são ciclos. Em outras plataformas... E tu pode contribuir de outras maneiras, vocês estão gostando desse papo aqui, tem coisa... Então, aí, tu pode ir lá um dia, conversar com alguém, Júlio, a gente faz uma transmissão lá, tu pode acompanhar para ver como é que faz. Pô, legal, tu não é o dono, mas tu dizer como é que pode ser feito, e deixa o cara à vontade. Para te divertir, o mesmo. Assim, até para poder ajudar a pessoa, como é que se faz, né? Porque nem todo mundo, né? Sim. Às vezes o Léo, a gente conversa muito sobre isso. E eu acho que... Vocês vão construir uma relação... De amizade, amigos, né? assim. A gente foi colega de trabalho, depois intitulei o Júlio como meu mestre, e acima disso, a amizade. Assim. Hoje a gente se fala... Eu gosto muito de Pet Shop Boys, sabe? A gente curte muito. Isso é muito ruim. A gente se fala todo dia, né? Eu brinco que os áudios que o Júlio me manda, eu tenho que salvar, porque fazer um curso online depois só com os áudios, assim. A gente conversa muito sobre a profissão. O Júlio tá caindo de maduro no curso, sensacional. Né? A gente conversa muito sobre a profissão, e o Léo foi um cara assim, poucos têm coragem. Quando ele chegou e perguntou pro chefe, né, eu vou para a Copa? Não. Então, eu vou para o meu outro caminho. Não vou ficar brabo e torcendo para que caia o avião da Copa com quem foi no meu lugar. Sim. Entendeu? Então, assim, isso eu achei muito legal. O cara buscou, assim, no momento certo, né? O que te fez, Léo?
ir pro YouTube? Duas coisas, Maiká. Primeiro, eu fechei um ciclo de 10 anos na RBS, e aí é um período simbólico, né? Pra caralho, né? Então, 10 anos a gente começa a refletir. 10 anos, e agora? Como vão ser os próximos 10 anos? Queria suar mais, é o termo que ele disse. Ao mesmo tempo, eu via que a galera que tem a minha idade e a mais nova, e eu pego a geração da minha filha, e os meus amigos, já não estavam acompanhando o meu trabalho. Pô, fazia uma matéria no Globo Esporte, tu viu? Não vi, cara, não tava, não sei o quê. Minha filha, então, né, essa geração de 10, 11 anos, assim, né, TV aberta não olha mais, né? Só quer ver o instantâneo agora, quer programar e tal. E aí eu comecei a pensar muito nessa nova linguagem. Assim, pô, cara, eu preciso me comunicar com essa geração, entendeu? Eu quero que meus amigos percebam o que eu estou fazendo, minha família também. Sim. Me reuni com a empresa para saber meu futuro lá dentro. Calma, eu vou chegar lá. Me reuni com o pessoal da RBS para saber qual seria o meu futuro lá dentro. E coloquei para eles a minha vontade de fazer várias coisas, de levar essas tendências de fora lá para dentro. E assim, não é nada revolucionário, mas é um podcast, é um canal no YouTube, né? Fazer um quadro na internet. E eu vi que a coisa estava muito engessada. Não tem como. Né? Algo que aconteceu muito com esses colegas meus que também saíram. Né? Pegar um exemplo grande, o Duda. Né? O Duda Garbi, por exemplo, passou por isso. Mas são histórias de tamanhos diferentes, não estou me comparando ao Duda aqui. E aí eu me reuni com eles. Bom, o que eu quero fazer, eles não estão deixando. Eu senti também que não estava dentro de um grupo, e aí o Júlio falou de Copa do Mundo. Né? Não, aí vem a síndrome do Catar. Que eu não estava... A síndrome do Catar pegou muita gente. Que eu não tava. Teve um que foi psicólogo e agora já está maravilhoso de novo. Eu vi que eu não tava nessa e nem estaria na próxima Copa. Não tem como saber. Que era algo que me... Então tu não seguiu o que eu te disse. Aprende a esperar. Mas deixa eu Vai falar. da rampa até... Deixa eu falar. Aí eu senti que eu não estava nessa Copa, a última que passou, e nem na próxima. Pô, a gente está falando de um ciclo aí de 4, 8 anos. Pô, cara... E ao mesmo tempo veio no mercado lá fora. 4, 8 anos, mais os 10, já quase 20. Quase 20. E eu querendo ficar mais perto da minha família, da minha filha, e ao mesmo tempo querendo conversar com esse público que estava parando de assistir televisão, cara. E que ele cativou nessas matérias que ele fez muito de conteúdo. O Léo tem um texto do caralho, né? Não, dá bem com a câmera. Ele se comunicar, não só fiz a matéria, entrou no ar, no Twitter, não vai lá ver o cara, não vai lá ver. Ele cara, saber se teve um resultado. Para saber se teve resultado. Eu acho que isso aí. E aí, ao mesmo tempo, eu via que, cara... Eu vejo pelo teu canal, pelo canal do Léo, assim. Tá assistindo? Tá assistindo. Infelizmente. E não é culpa dele, não é culpa de ninguém. Não, as pessoas não têm mais paciência, talvez nem para ver a matéria maravilhosa que o Júlio fez. Mas ficou uma coisa mais pessoal, eles preferem ver a pessoa falando. Porque eles associam, esse é o cara que teve no jogo comigo. E o Léo tem uma facilidade, que é um cara bonito. O Léo é um cara bonito. Fiz a barba hoje. Fez a barba, né? E se dá bem com a câmera, né? Se dá bem com o texto. E aí eu vi aquela coisa do cavalo encilhado. Eu pensei, cara, se é pra sair, que saia agora. Porque coincidiu com aquela lista dos 16 para a Copa. Coincidiu, claro, tem a ver, obviamente que tem a ver. Mas foi o que eu falei pro meu chefe, se eu tivesse na lista da Copa eu não sairia, entendeu? Mas, cara, eu não vou esperar mais 8, 12 anos para ir para uma Copa ou para um grande evento. Eu esperei 25 anos para ir pra Não, tudo Copa. bem, só que ao mesmo tempo, na minha geração agora... Outros tempos. Eu tenho um mercado de rede social que está muito bom. Não, é o e eu queria experimentar. Tem outro cavalo passando encilhado. Tem outro. É. E aí eu vi o quê? Cara, eu acho que é minha hora. Então o que eu fiz? Conversei com eles, gente, quero sair por esses motivos, de querer fazer algo novo. Deixou a porta aberta, saiu numa boa. De querer trabalhar mais. Os caras adoram ele. O que eu quero fazer, vocês ainda não estão interessados. Quer fazer algo em formato de podcast, quer fazer em alto de youtuber, quer fazer um quadro, vocês ainda não estão interessados. Vocês querem que eu fique fazendo os VTs, as matérias. E isso já está ficando desgastado. Sim. Então aí eu juntei tudo, principalmente o lado família, que eu também queria ficar mais perto da minha filha. Voltei a morar em Taquara, interior do Rio Grande do Sul. E saí. Por pouco tempo, né? Por pouco tempo, né? E saí. Né? E uma coisa que eu enfrentei, Maiká, que é com o processo do tempo, assim. Eu achei que eu poderia fazer o que eu fazia na TV na rede social. E esse foi o meu grande erro de início. Eu vi que o cara que eu era na televisão não poderia ser na rede social. Não vai funcionar. Não vai. Eu fazia uma reportagem como fazia na TV, eu me comportar como eu me comportava na TV, não vai dar aqui. E aí... Eu fiz isso também, não deu certo. Então tu demora até que vem o final do ano, com esse homem da lata aqui, não sei se a lata está aparecendo, com o Soares.
a história do Soares, que eu começo da informação do Soares, informações boas. Até então não tinha revelado meu time. E ali eu começo a engajar. E o ponto-chave para mim, estourar, digamos assim, estrear de fato na rede social, porque eu saí em agosto, mas digamos que, o pessoal me nota mesmo na internet é em dezembro, na negociação do Soares. O Soares foi anunciado dia 31 de dezembro. Todo mundo foi para a praia, todo mundo parou de trabalhar, férias coletivas e tal. O que eu pensei? Que é isso, férias? O que eu pensei? O que eu pensei? Cara, eu vou ficar aqui na minha sala gravando o vídeo, porque todo mundo tá me acompanhando. Se eu sair... se tu tivesse ido pra praia, mesmo assim tu conseguiria fazer, porque tu pega o telefone, mas o teu rosto... Poderia, mas não ia ficar da mesma qualidade. Pensei, e eu também ia acabar tendo compromissos com família, aquela coisa, filho. Eu ia acabar me desfocando. Então eu fiquei. Passei o Ano Novo sozinho. Quando deu meia-noite, eu mesmo brindei com uma taça na janela de Taquara. Voltei, fiz uma live. E ali eu estreiei, de fato, na rede social, cara. Outro lelé. Aí, pá! Aí foi. Não, olha que coisa legal. Isso é muito legal, porque independente do que os outros fizeram, não é esse ou aquele, não tem nome. Tu fica brabo, sai detonando, acionar, essa frase, jamais acionar. Quando foi para ir para a Copa do Mundo, quando foi para jantar fora, né, com o crachá, não sei o que, tudo era maravilhoso. Agora tu não serve mais. Eu vou acionar a firma porque eu fui para lá, porque eu dirigi, porque eu filmei, porque eu cabecei, porque eu trabalhei de madrugada, porque eu não tinha hora para voltar. Então, jamais acionar. Em vez disso, ele buscou um outro caminho e é muito querido todo mundo na TV. Porque não tem isso aí. Os outros, amanhã sai todo mundo que está lá também. É assim que funciona. Aí eu me revelei gremista. E aí... O cara fica mais aliviado. Seja gremista, Colorado, Flamengo. Aí baixou para 20% a cota de gremista da empresa. Saiu. Aí foi uma coisa muito, assim, foi algo muito natural, porque eu sempre fui gremista, desde criança. Aí lembrei, na verdade, que eu tinha uma carta que eu tinha escrita quando eu tinha 10 anos. Ficou muito legal. Por que eu era gremista? Quando eu tinha 10 anos, em 94, eu escrevi uma carta. Eu sou gremista porque o Grêmio é minha palavra de honra. Nem sabia o que era honra, acho, na época. O Grêmio filosofei. Carpinejou. E a carta amarelada, assim, escrita a lápis. Meu vídeo de revelação foi esse. Eu li aquela carta, os gremistas se identificaram, é verdade o que o cara tá falando. Né? Aí, claro, aí vem a informação, vem a questão de ser simpático na câmera, a experiência que eu tive de 10 anos no Grupo RBS me ajudam demais. Muito ajuda. Né? Mas eu tive que me desconstruir. Né? Claro, essa ideia de que tu vai fazer aquilo que tu faz na TV, na rede social, a gente vê assim de fora, né? Porque a gente esteve lá, mas era um corpo estranho, assim. Sim. Uhum. Né? A gente não jantou com o crachá. Boa. A gente vê que o pessoal que passou por lá, além de ser uma puta escola, né? Traz também consigo, né? Traz a memória, né, das pessoas afetivas. Então, elas associam a algo que elas estão habituadas, que é... Sim, sem dúvida. Tu conversa com as pessoas falam de memória, né? A gente estava conversando aqui sobre o Jornal do Almoço, sobre Celestino Venezuela, bancada, não sei o quê. Almoçável no Jornal do Almoço, o Globo Esporte. E tem uma coisa que, agora tu tá falando de pessoas, isso conta muito também para a minha saída. Por mais que a empresa continue a mesma, forte, Globo, RBS, mas quem faz são as pessoas. Sim. E muitas pessoas que eu gostava, que eu tinha uma relação boa, saíram. Entre elas o Júlio, saiu o Lucas, foram saindo outras pessoas que eu fui perdendo identificação. Sim. E foram entrando outras pessoas que eu não tinha tanta identificação, que a gente acaba tendo, mas depois com um certo tempo. Então isso também contribuiu. Cara, eu acho que é minha hora, entendeu? Uhum. Então, talvez se o Júlio tivesse lá, eu teria ficado ainda. Júlio, só daqui tá tomando 30 por mês. 30. Esportes da Sorte, muito obrigado pela parceria. Sem vocês, nada seria o meu canal Careca de Saber TV, hein? Pra quem não conhece. Esportes da Sorte, apostem quem aposta no Grêmio, apostem quem aposta em você. Isso eu achei muito legal, eu falo para ele seguido, entendeu? Não é virar a página, né? Sair tranquilo, entendeu? Às vezes a pessoa não consegue se controlar e já vira tudo, 20, 30 anos que construiu. Mas aí é a pessoa que não entende o processo também. Ela acha que aquilo lá é perene, é eterno. Não, eu dizia, outra frase, aqui não é a Corsã, não acaba às 5h da tarde. E são mudanças. Com todo respeito, quem trabalha no órgão público. Não, só um pouquinho. Tem mais alguma coisa para mim? Tem sim, claro que tem. Frase demais. A famosa frase, chefe. E aí, tem mais alguma coisa para mim? Tem sim, pode esperar aí. Mas, isso é um processo. A RBS agora contratou o CCD. O CCD pode ficar com o canal do YouTube dele, com algumas limitações, mas pode. Isso é uma novidade. Então a RBS não deixava, entendeu? Sim. E isso, eu tava vendo o Thiago Leifert. Tá fazendo aqui o Caixa Preta, que é uma coisa que é... Eu vi o Thiago Leifert falando, cara, o Thiago Leifert.
dizendo por que ele saiu da Globo. Ele falou Tava ganhando pouco. pro canal do Duda Garbi. Por que ele saiu da Globo? Disse, cara, eu queria fazer um canal no YouTube sobre games, e a Globo não deixou. E aquilo ali era o meu tesão, e a Globo não queria. Aí, cara, claro. Sim, ele tinha aquele programa lá de noite, né, sábado de noite. Ele tava grande, então, cara, quer saber? Não vou ficar. Sim. Então, assim, é o querer fazer mais, né? O Júlio fala que eu saí porque eu queria trabalhar mais. Exatamente isso, eu queria fazer outras coisas. Talvez não seja trabalhar mais, mas fazer mais. Mas acompanhar a geração. Realizar mais. Tá na lista. Né? E tá na lista, óbvio. Né? Mas, enfim, paciência. Né? Mas esse lance de estar na lista também Porra, a Copa do Mundo é foda, né? Mas mexe. Pô, tu trabalhar com jornalismo esportivo e falar que não quer ir numa Copa do Mundo, tu tá mentindo. Claro que eu quero. Agora, eu vi que não tava na lista. Né? Disse, porra, que eu vou esperar mais 8 anos aqui? Não, peraí. 8 anos é tempo pra caramba. É, muito tempo, cara. Minha filha crescendo, né? A minha filha morava no interior, mora no interior, e morava aqui na capital. Não, tem outras Copas, outro tipo de Copa aí. Mas claro. Eu queria que tu ficasse, viu? Tu queria que eu ficasse na RBS, né? Não, eu quero que tu seja feliz. O Júlio me apoiou muito. Porque o Júlio ama a RBS. Tu consultou muito nele? Muito. O Júlio ama a RBS. E quando eu falei pra ele, na verdade, eu demorei pra falar pro Júlio, porque eu sabia, eu esperava que o Júlio fosse falar o seguinte: tu é louco, não sai, a empresa é maior que tu, e realmente tu ficou cozinhando essa ideia? Meio ano. E aí, quando eu falei pro Júlio, eu pensei, como sem falar pro pai, sabe? Pra caralho. Falei pro Júlio, e o Júlio, a primeira coisa que me falou, cara, vai ser feliz, vai te apoiar. Então foi muito legal, assim. Júlio, fala, desculpa. Não, é que a gente estava vendo assim, ó, não só a questão da filha dele, né? Olha quantas possibilidades tu tem hoje, né, cara? Né? Hoje não tem, eu amo a RBS, não tem só a RBS, né? Olha, entendeu? Sim. Tu tá feliz no teu trabalho também, já trabalhou lá, né? Sim. Pô, quantas possibilidades? Foi uma escola, aprendi a falar lá. Não que eu fale bem, mas... Cara, eu disse pro Bagé, eu fiquei 20, é diferente. Tu ficou 2, 53, parece que ficou 20 anos aí dentro. É foda, é uma baita escola. Já deu muito lá. É o verdadeiro, de live, eu sempre digo, é o verdadeiro celeiro... A gente que fez, mas é o verdadeiro celeiro de Ases, não é o Inter. Celeiro de Ases é a RBS. Quantos já revelou? A Band também é foda, a Guaíba também. Agora a Grenal. Eu comecei na Band, na verdade. Eu aprendi muito na Band. Né? Tinha cabelo ainda, né? Tinha cabelo ainda. Ficou melhor assim, viu? Também acho. Tá Guardiola, assim. Também acho. Júlio, aposentou, não tem chance mais. O que eu vou dizer? Não tem. A gente não diz não, né? Pra nada. Às assim, vezes no acorde coçando, puta. Não. Fui no jogo agora, encontrei o pessoal, fiquei observando lá o Matheus Finelli trabalhando. Pô, Júlio, que legal que eu tô aqui, tu fazia isso aqui, que bom. Eu fiquei olhando, eu ficava aqui atrás do gol, ficava ali. Normal, Sabe assim. Que eu te encontrei esse ano, esqueci de falar. Te encontrei em Gramado. Passou por mim em Gramado. Uma bermudinha dos Rolling Stones. Tava com meus pais. Com o pai e a mãe. De o pai boa, tá com o parque. Quem tava de bermuda? Ele? Eu tava com o bermudinho dos Rolling fui Stones. Passar o fim de semana, fui passar o fim de semana com o pai. Tá com o parque, foi passar isso mesmo. A única vez fui com meus pais. Fui com eles lá. Passou por mim, eu olhei só essa figura curtindo a aposentadoria. Fui lá, sabe, encontro o pessoal todo assim, cumprimento todo mundo. Não tem aquela, sabe? Claro. Mas se pintar uma coisa que te seduz, assim, pra fazer, contar história, um curso... Podemos conversar. YouTube... Temos uma proposta aí, hein, Maicon? Pô. Com prazer. Pô, aí é bonito. Júlio, porra, obrigado, viu? Léo, brigadão também. Nós vamos ter que fazer uma só eu e tu, né? Porque hoje foi só pra ouvir o mestre. Mas ouvir o Júlio é sensacional. É muito bom. E acho que tem muito mais coisa que... Se tem. Tem muito mais história. Ele não contou a história do Panetone. Então conta a história do Panetone é fantástica. De novo, o último da fila. A gente estava na redação, era um domingo, era a véspera de Natal, e o Raul Ferreira, que eu gosto muito, está na TV Cultura, acho que é na TV, ele dizia para... Chegava todo mundo, os caras de ressaca, né? Eu já estava milhão de caras de domingo, trabalhar hoje, né? Aí ele disse para ele, Helene, fica tranquilo, quem está nesse cara é o Júlio. Alguma coisa vai ter no teledomingo. E eu já ficava ligando para tudo, delegacia, de Cachoeira, Cachoeirinha, Alvorada, mataram alguém, tem alguém aí, não sei o quê, né? E aí, eu estava olhando a 0 hora, e ali, Panetone é R$1. Eu digo, como assim? O que é isso aqui, cara? Chamei a produtora e digo, vamos investir, vamos. O que tu vai fazer? Eu digo, vou para o supermercado, Carrefour da Bento. Ele ama essa história. Isso aí essa é uma aula de jornalismo. Saímos da TV, um domingo, todo mundo na Redenção, no Parcão, outros na praia, né? Fiz muito plantão de Natal no Novo. Chegamos lá, eu acho que era sábado, não, era domingo, era sábado. Domingo não abria, ainda. Chego lá, tem uma senhora com uns 7, 8 carrinhos, cheio de Panetone.
E eu digo, grava, que eu vou lá falar com ela. Já gravou, eu indo nela. Dona, sei lá se fosse Vera, acho que é Vera, né? Foi Vera mesmo, lembrei agora. O que é isso aqui? Olha, panetone, eu vou levar para toda a minha família. E eu vou junto. Como assim? Mas meu marido, não tem marido. Eu vou com a senhora. Por isso, ela pega o ônibus aqui na frente. Vamos achar uma maneira, pega o lapela, põe em mim, vai gravando. O operador colocou a lapela em mim, colocou nela e ela pegando panetone. Uns 20, 30 panetone, é 1 pila cada um. Aí a matéria é o seguinte, saindo do supermercado. Como é que leva 30 panetone? Entrando com ela, eu carregando os panetone, okay. O Léo viu, entrando no ônibus, sentado com ela, conversando sobre a vida, até a casa dela. Tu imagina, caramba, lá na periferia, né, uma família simples, o cara, o que esse carro da RBS, esse repórter aí de todo bonitinho, de gravata, o que é aqui na minha casa? Né? O que esse Jaguara está fazendo aqui, isso lá em Rosário? Né? Olha aqui o Júlio da RBS, o nego, não sei o quê, né, maridão, alguma coisa assim, né? Como é que chama? Assim, carinhosamente, né? Uhum. Ele veio gravar com a gente. Como assim? Eu posso entrar? Bem. Ela pegou o telefone e ligou para Tramandaí. Filha, eu estou aqui com a RBS, eu vou aparecer no jornal, eu comprei esse panetone para ti. E a gente documentou tudo isso, registrou tudo isso. A matéria encerrou o Teledomingo. Véspera de Natal. Véspera de Natal foi feita para o domingo. Era Natal, panetone. Quer dizer, um anúncio de um panetone é R$1. A gente foi até lá, uma coisa simples, né? Construiu toda uma história com ela. Sim. Ela contou a vida dela, como é que ela distribuiu os panetones, avisou a família na praia e todo mundo ficou ligado para assistir. Redator. Cara, não existe, para o Júlio não existia repórter sem pauta. Ele sempre achava pauta. Que coisa linda isso aí. Não, como é que eu vou sair de casa? Quando o Júlio sai da RBS, a gente faz uma homenagem para ele. E eu montei um Careca de Saber, que era o quadro que eu tinha no Globo Esporte. Uhum. Fiz um Careca de Saber do Júlio, contando histórias do Júlio. E eu fui atrás dessas matérias. Então, boa parte das matérias que ele falou aqui está nesse material. Tem um DVD, né? Tem, ele me deu. E essa matéria do panetone, eu me lembro até hoje. Era horrível. Mulher chegando com 30 panetones, e o câmera foi muito esperto, muito sagaz. Ele pegou a reação do marido. O marido faz uma cara assim, ó. Foi muito lindo. Né? Que houve? Que essa mulher tá chegando com 30 panetone e uma equipe de TV em casa? Aí, cara, é muito bom, cara. Aí vem essa história. Por isso que eu digo sempre pô, é ruim estar sem pauta, né? E é ruim chegar assim, como é que eu vou chegar na TV hoje? Fiquei da 1 às 7 da noite na rua. O que tu fez hoje? Não rendeu nada. Isso não existe, né? Não existe. Nem que seja uma imagem na rua de alguém fazendo isso alguma coisa. Isso eu aprendi muito com o Júlio. E a questão de não ter medo. Tinha uma época que não precisava de autorização judicial e os delegados ligavam muito para a gente, ligavam para mim, para 0 Hora. Júlio, eu tenho um cara aqui com um monte de selo, moeda falsa e cheques. Prendemos essa quadrilha agora aqui, lá na rua, no Calçadão. Aqui na Restinga, 16ª DP. Vamos lá. Chegamos lá até 3 advogados. Coisa linda. Era o menor. Tinha o Ney Morrudo, que já foi, e o Xandinho, que às vezes trabalha no Premiere, nos jogos, trabalha, faz produção, faz filha, enorme de grande. Chegamos lá e o advogado de cara, o que vocês querem aqui? Meu amigo, prazer, meu nome é Júlio, não existe o que vocês querem aqui. Eu tenho que receber todo dia 5 e eu não estou aqui de graça. Vamos com calma. É a história do primeiro bloco, segundo bloco. Ele tocou na cama e digo, eu vou te dizer só mais uma coisa. Se tu tocar mais uma vez, nós temos um jornal agora 7, vai aparecer no primeiro bloco. Quanto mais forte a agressão, se tu engrossar de novo, tu vai pro RBS Notícias. Quando eu entrei lá, que o delegado grava todo mundo, eu digo, não, só não grava aquele senhor que ele me disse que ele não está, nós vamos arrumar um processo grande na TV. Vão tomar um dinheiro da firma. Uhum. Não grava ele. Quando eu fui fazer outra imagem, o cara pegou e empurrou a câmera de olha aqui, ó, chega para ti. Tá? Nós vamos te botar no Jornal Nacional. E se tu tocar mais uma vez, tu vai conhecer o setor de sequelados do HPS. Eu tinha feito uma matéria, dar uma surra no cara. Falei para ele, para conseguir trabalhar. Não ter medo. Eu tinha pavor. Não é para querer bancar o galo, que eu sou da RBA. Não. A pior coisa que tu tá trabalhando, o cara... Não, tu tava carteando, tava não, sabe o que eu tinha pavor? Essa coisa. Aí vem esses merda. Aí vem eles. Eu tinha pavor do aí vem eles. Uhum. Sabe? Pô, tu tem que ser respeitado, né? Pô, tu estudou na faculdade. Gosta dessa coisa, né? Pô. Verdade. Que loucura, hein, seu Júlio? E no motim lá na penitenciária feminina, Madre Pelletier. No Madre Pelletier, eu tinha recebido o contra-cheque naquele dia, 5 mil e pouco, coisa linda. Acho que é o segundo mais bem pago dos repórteres. Também morava lá dentro, né? Na época era, né? Eu estou falando isso não para me exibir. Eu cheguei lá, aí, puxa saco do Maurício, Pelego da RBS, o cara com a grade no meio, a grade também me ajudou, né? O cara, pô, não conseguia trabalhar, né? Aí eu desligava a câmera, o que é, cara? Qual é o teu problema?
Tu ia gravar, ele interrompia. Não, e ofendendo. Vem cá, tu tá aí de graça. Eu tô aqui por quê? Tá, eu sou chinelo. Vamos fazer o seguinte, me mostra o teu contra-cheque, que tá aqui o meu. Mostrei pro cara. Os caras da 0 Hora, esse Júlio, tu é louco, não tem como. Calmei o cara. Com contra-cheque no bolso. Não, era tão mal intencionado que já saía pra rua com contra-cheque para dizer, eu sou da... Né? Talvez isso aí subiu um pouco a cabeça, depois vem o tombo, né? Não, tombo nenhum. Tu não contou, mais um minuto aqui. O homem já deu tchau. Não. O dia que tu comprou todos os jornais da banca, que na capa saiu a tua namorada. A Andréia Latância Velha. Na primeira eleição da RBS presidencial, coisa mais linda, uma sacada na época, não era o marketing, uma boa sacada, né? Não, por favor. O marketing da RBS tinha um outro nome até. Montou, coisa mais linda, estava 0 Hora ali, né? A bancada do Eloy, da Cristina, do Ranzolin, dos comentaristas de política, dos caras da eleição. Não, todo o projeto, né? Todo o processo, da votação. E aí enfeitaram com uma guria mais linda que a outra, que era das gurias do Chicão Tofani, de uma academia de modelo, uma empresa de modelo que tinha aqui famosa, né? Ford Models. Não, a Ford não é daqui. Era uma que era daqui. E aí a gente está gravando lá, e a história da Brasília. E tinha mais uma linda, Andréia Rendes, da Distância Velha. Terminou aquela cobertura toda. Eu voltei mais tarde e elas todas estavam ali. E eu disse para ela, olha, tu não me leva mal, mas tu mora onde eu moro, Distância Velha. Eu pego, não, tu não vai pegar ônibus essa hora. Não. Pode confiar em mim, nós vamos te levar. Levamos lá, o carro da firma, em casa. Imagina, cheguei lá na rua Ana Terra, número alguma coisa, em Estância Velha. Dá até o endereço. E imagina, a equipe da TV, a sogra já veio, né? Eu, cara. São uns 4 anos juntos, eu acho. E aí, num desses períodos que a gente estava namorando, teve aquela escolha da garota capa da 0 Hora no verão. E não por ser o Júlio, depois que ela sabendo, é muito bonita mesmo, mas o crachá foi 80%. Eu sempre dizia, 20 foi meu, 80 foi o crachá. E ela ganhou a capa. E eu estava na cobertura lá. Sendo tua namorada já. E eu já comprei, peguei a 0 Hora na banca, saía mostrando lá. E ele, que eu comprou todos os jornais da banca? Quase todos, foi muito legal. Nunca mais. Divertido foi, hein, Júlio? Foi divertido. Tá. Essa jornada foi Não, aí depois ela participou, porque o seguinte, de noite a gente fazia matéria com os argentinos, que ficavam no hotel em Xangri-Lá, na praia. Então tinha aquela coisa, os hermanos, né? Aquelas primeiras matérias. Imagina uma de noite lá, digo, tu vai lá, ela dançava, né? Vai lá, vão animar essa galera e a gente gravando. Aí tu juntava tudo, né? Para trazer... E para a praia dizer que só tinha bandeira preta e vermelha e não dá para tomar banho. E aí... A tua vida se mistura com o teu trabalho. Totalmente. Aliás, é o contrário, né? O trabalho se misturou com a vida um pouquinho, né? Porque... E tu sabe que é uma coisa assim que... Eu sei que pode chamar de vida e trabalho. Parece que eu achei legal porque eu gostava dos elogios que eu recebia depois que terminava o trabalho. Hoje ninguém pergunta... Não, mas tu subiu no salto, falou, subi no salto. Não, ninguém pergunta na rua aí... Logo depois, assim, ninguém, às vezes nem me conhece mais, mas não tem nenhum problema, ninguém conhece, ninguém lembra. De barba, né? Não, mas mesmo assim, ninguém lembra. Oi, vezes, né? Talvez do futebol, né? Futebol é uma coisa que está em todo mundo, né? O futebol marca muito, né? O campo marca muito, né? Aquele lá tava... pergunta do Luan. Tá bem louco lá pra saber aquela história. Eu contei aqui a história do Luan. O Luan não gostou porque a gente foi em cima dele, né? Porque ele era um destaque, era pra ser o destaque, já era na época, então tu fica num jogador. Teve muito jogador te xingando já ou foi só essa vez aí? Não, ele não xingou, né? Ele não me mandou tomar naquele lugar, né? Ele só disse, tu só faz pergunta pra me sacanear. Qual é a tua? Cara, tu tá vendo que eu tô jogando bola, que eu tô com a camisa do Grêmio? Para com isso, né? Vai, né? Isso. Não. Foi só essa vez aí, né? Não, só essa vez. As transmissões eram complicadas em Caxias, né? Porque o Fernando Becker uma vez também junto comigo, um fazia o Juventude, outro o Inter, outro o Caxias e o Grêmio. E a gente uma vez tomou uma cusparada lá, porque os caras chegavam, aqui a gente puxava muito para a capital. Acabou um pouco isso, né? Era complicado de trabalhar lá. Complicado. Era complicado, né? Isso. O D'Alessandro. O D'Alessandro, depois ele amadureceu bastante, era difícil conseguir falar com ele. E teve um dia que ele estava para renovar, não renovar, e alguém me disse, ele está lá do outro lado. Eu saí do vestiário, do CT, onde é o nosso lugar,
que eu fui fazer lá na bilheteria do outro lado, onde compra ingresso para show, que é a sala que vai na presidência? Sinal de que eu estava atrás dele. Né? Pô, até aqui você vem atrás de mim, o que você quer? Não sei o que. Deu esporro. Deu esporro. Mas E eu tu não- gravando. tu tava gravando isso? Gravando isso. Mas ficou nisso. Sempre gravando. Não. Sempre ligado. É, Essa sempre é outra ligado. frase do Júlio, gravando, sempre, gravando. A gente, com as investigativas, a gente pegou muito isso aí. Sabe, essa história, tinha um diretor que entrou aí, olha, o negócio é o seguinte, ó, quando começaram a preservar muito, pô, o equipamento da empresa vale muito mais, né? Quando cair um helicóptero, tá para cair, tem que saber primeiro se vai salvar o equipamento, depois o funcionário. Eu brincava muito com isso. Então, a gente não podia sair para a rua, era no case atrás da grade, já viu, né? Não podia. O Edson disse, ó, cara, bota a câmera no colo. Tu já desce a lomba aqui. Como é que tu vai pegar? Uma vez a gente, depois de um processo na justiça, porque eu ultrapassei uma coisa que não poderia fazer. O carro tinha uma gaiola atrás, né? Tinha uma Tem, grade, se tu uma olhar, gaiola tem. e- Sim, na frente onde vai encaixa os vai o equipamentos motora, ali. o motorista, o cinegrafista e eu atrás. Nós éramos 3 lá, por último, né? E lá até tu parar e pegar, então não, a não ser que tu vai fazer um evento, vai começar amanhã. Claro. A gente dizia, milhão. E uma vez a gente ganhou um prêmio, mas custou caro, uns 400 mil, porque a gente ultrapassou uma coisa que não pode fazer mais. Tu entrava em tudo que é lugar. A gente foi fazer uma matéria num período quando estava criando o Código de Trânsito. Olha como eu já estou a tempo. E aí a gente escolheu, vamos atrás do motora para ver. Cara, nós demos um pé quente da TV até a 0 hora, o cara cometeu 40 infração. E eu errei, ninguém é perfeito, quando eu entrei no prédio dele. Eu não posso, quando ele passou, hoje é porteiro, tudo. Eu abri e já gravando na porta do cara. O que o senhor tem para dizer? Na porta do apartamento. Vocês Foi pro perseguiram ar. o carro. 50 infração, maravilhoso. Só que depois o cara chamou nós. Maravilhoso. Chamou. Ó, o negócio é o seguinte, né? Uma parte vai ficar com a gente, porque tu não podia ir realmente. Aí depois a gente passou. Aí veio uma nova legislação, tem que cuidar, né? O jurídico tem que olhar antes. Eu não posso chegar. Eu não posso chegar aí gravando todo mundo na rua, né? Não é bem assim, né? Sim. Hoje tu sabe que não é assim, né? Sim. Hoje tem todo um cuidado. Eu sou de uma época que tu era livre na rua para fazer isso. Claro, tu tinha que ter cuidado com algumas coisas, tinha que ter certeza que aquele cara que tu está gravando tinha um motivo assim para estar fazendo isso, né? Sim. Mas dessa vez eu me lembro que a gente se passou um pouquinho, aquela empolgação, quer dizer, estava aprendendo ainda, né? Podia ter ficado no lado de fora. Já tinha tudo. Virou sinal vermelho, ultrapassou. O que ferrou na fase. vocês foi ter entrado no prédio. Sim, não, só faltou dar no cara, né? Sim. Entrar com a câmera dentro, se achando. E ele- E sair vibrando, isso saía vibrando. E ele saía processou vibrando. vocês? Como é que foi? Processou, levou alguma coisinha. Mas causa para a de firma, imagem, mas tudo? não era nada. Para a firma era pouquinho. Sim, não pela maneira, uma maneira, a invasão. E depois começou a se cuidar. Sim. não Sim, o podia cara ter- grava e quer ainda aprender, só falta algema, né? Saia vibrando. Isso que era legal. Ah, síndrome Quando de eu- justiceiro. sabe o que era muito legal? Isso mas é pelo trabalho todo. Não é que não tem mais isso, que a forma até de entrar na TV hoje é diferente. Nós chegava da rua, o pessoal estava na guarita esperando. E aí, Júlio, maravilhoso. Corriam comigo para a ilha. Faltava 5 minutos, a gente estava voando, derrubava meio mundo, tropeçava Cara. e entrava na ilha ofegante, respira, vai olhando as imagens, eu vou gravar um off. Faltava 1 minuto. O Bira Valdez estava chamando, a matéria estava entrando. Isso que era legal. O Júlio tá falando de outra época, Isso, mas entendeu? eu ainda peguei o Júlio assim, Imagina. chegando na redação. Sim, entrevista. Sonora, entrevista gloriosa aqui com o D'Alessandro, tá tudo na fita. Essa chegada de aeroporto, eu já conhecia todas as... A geral Ele me deu chegava, muito isso. ele chegava na Eu dizia pro redação cara, tu me enlouquecido, cara. Nós ganhamos um prêmio nacional, saiu no Globo Repórter, o conflito na Praça da Matriz, o soldado degolado com a foice, aquela briga que deu na época dos colonos, te lembra? Aquilo aí. Não lembro. É antigo, Essa eu não Marão. lembro. Em 94, na época que havia um conflito forte com o pessoal de Sem Terra. Sim. Hoje ele é até o ano passado era o comandante-geral da brigada, era um soldadinho na época. E eles gostavam da minha forma de trabalhar e eu era muito legal com os caras. E aí o pessoal perguntou, Júlio, são 4 horas, como é que tá o VT? Tá indo, tu vai subir? E ele disse para mim, se fosse tu ficava aqui que nós vamos invadir. Só falei dar um beijo no cara. Aparece a imagem. Eu tinha que mandar fita pelo taxista. Nós cercados no meio, pau comendo, e a gente gravando, bomba, tudo. Isso aí passa no documentário. Está nos 50 anos da firma. Está nos 50 anos da firma. Essa eu não me lembro. E no Globo... o Van Dorf, meu amigo, tem 1000 reportagens no Globo Repórter. Que o Eu só Stedley tenho uma é daqui, passagem. né? Do Sem Terra, o Stedley é daqui. O Barão tem 1000 reportagens no Globo Repórter. Viajou o mundo, eu só tenho uma. A maior sacada. Água pelo pescoço. Aquela. Na enchente. Essa é demais. Tu viu a qual foto? delas? Todo ano tinha enchente. Lá vai o Júlio de novo. Caiaque, a água está por aqui. Teve um dia, eu não quero saber, estava de terno, botei a capa. Para chegar na casa da Dona Maria, eu atravessei ali na Ilha das Flores, no Guaíba, com água por aqui, chegando nela. Só entrou no Globo Repórter depois. Que coisa linda. Quer dizer, foi numa época, hoje talvez não pode fazer, né? Quer dizer, a ousadia. É que geralmente os Pegou repórteres uma para mostrar. leptospirose. Peguei nada, tô aqui. Geralmente, Tô aqui, para 64 mostrar anos. onde a água está batendo, os repórteres entram até um certo ponto. A água está batendo no joelho. Eu dizia, isso aí A não- água está batendo no queixo. Não, E isso o aí não- Júlio assim, ó, comigo.
microfone é sensacional, cara. O cara fazendo uma passagem com água, a água chegou aqui, não, isso aí não vale mais. Ficou lindo, você não chegou a ver isso aí, foi muito legal. Eu fiquei bem contente com o trabalho de equipe. E é bom quando tu não espera, né? Você vai ver os 50 anos da RBS, o Globo Repórter, o Chapelin apresentou. O celular tá ali, eu tenho. Deve ter no Globoplay isso aí, né? Tenho, eu tenho a foto no meu celular. Eu tenho a foto, depois eu te mostro. Essa ficou bem legal, porque a gente não esperava. E foi uma coisa que foi na hora, o cara disse para mim, tu vai, eu vou. O câmera ficou no barco, eu fui. Até cheguei, troquei a roupa em casa, ficou muito legal. Né? Até maluco, Não, mas foi para mostrar. Total, né? Era aquela cobrança, tu saía pra rua, aquele desesperar, eu tenho que ter uma participação no VT. Eu não posso ficar aqui com o cara. Então tu tinha que te vestir, tinha que pular. Tinha uma ambição ali também. Não, tinha aquela coisa, sabe? Claro. A participação do repórter. Hoje tu pode estar bonitinho, a informação, esclarecido o caso Marelli. Quem matou foi o Júlio, quem mandou foi o Léo. Pronto, não tem que ter, né? Sim. Hoje é mais assim, né? E não dá tempo. Ninguém vai parar para ver o... Entrou agora, né, no Globoplay aí acho que é uma série documental sobre o Tim Lopes, né? Sim, eu conheci. Que morreu fazendo a matéria lá na... quase que... Não querendo guardar a proporção, maluco, o Grisotti não chegou a tanto. Aqui, eu conto que o Jonas voltou para cá no meu lugar. Eu fiz muita matéria, como tu me perguntou, nunca sequer me pediu um autógrafo, a bandidagem, digamos assim, exagerando um pouco. Lá o cara disse para o Jonas, quando ele começou a fazer matéria lá no norte, sobre desmatamento com motosserra, disse, olha, ele tem 2 filhas, hoje mulheres, eram crianças. A próxima nós vamos cortar as pernas das tuas filhas. E aí eu saí em 2005 e o Jonas veio para o meu lugar. Até hoje ele está aí. Ele ficou com medo. Então, a coisa entendeu? Sim. Os caras, e o Tim Lopes, ele foi lá mexer, não se contentou. Aqui, vamos lá ver. Com todo respeito, assim, não é fácil, né? Não, fez o trabalho dele, mas às vezes é complicado, né? Tu fica naquela, né? Ele fica, né? Ele ficou tinha um boteco ali, alguma coisa, ele ficou muito tempo ali e todo mundo, comunidade, todo mundo se conhece, né? E aqui é uma calmaria. Era um corpo estranho ali, aí os caras abriram a pochete. E aqui a coisa mais forte... Cruza o limite, né? Aqui a coisa mais forte que teve, assim, tirando o ciclone, aquele avião que caiu aí da TAM, foi o negócio do motim no Plaza, porque o restante não tem, né? O caso do Daut, né? Ele é mais... Sim. Ele foi muito impactante, né? Tanto que é uma geração antes da minha ali, eu lembro disso. História que eu ouvi muitas vezes. Mas ele foi uma coisa política nossa e tal. O motim é cinematográfico, né? O cara... O contexto todo, a polícia deixa o carro ele levou a enfermeira que ele tinha uma relação lá dentro, né, cara? A vida continua lá dentro. Claro, hoje os caras têm... Vai lá e busca o Júlio com o celular, né? O cara da hoje... Claro. Entendeu? Eu fiz uma reportagem na PASC, eu digo sempre. Fiz uma reportagem na inauguração da PASC. Eu, a equipe da TV. Sim. O governo Colares, foi. Não passa uma agulha. Quando eu vi os caras fugir, não, aí tem. Eu fui ver. Mostraram tudo como é que era. Queria te mostrar toda a tua casa hoje. Não tem como alguém sair. Não tem como alguém sair. Aí tem. Vamos lá. Sim, e tinha. Claro. Sempre tem. Não tem como sair, claro. Júlio, agora sim. Sem palavras, né? A primeira de muitas, né? Claro, cara. Muito obrigado mesmo. Fundo do coração. De muitas. Obrigado mesmo. Agradecer esse cara aí também, Valeu. esse careca de saber aí. Tá. Muito bom ouvir vocês. Gente... Valeu. Olha, 100 pila de cada um pela aula aí, de graça. A aula, verdade. Aula de graça aí. Isso aqui tinha que... O pessoal da Famex aí tem que levar lá para dar um curso lá. Fazer um curso online aí do Júlio. Fazer o curso aí. Isso aí tá... Cara, esse programa aqui é especial, porque não lembro, o Júlio não é de dar entrevista. Não, o primeiro que eu participo, estou muito feliz. Tá documentando histórias que não foram documentadas ainda. Eu fiquei bem contente quando o Léo me mandou ontem. Claro que eu vou. Graças ao Léo. Pedi pro Léo, né? Obrigado, querido. Pedi pro Léo. Eu levo, mas eu tenho que... Tu me convidou uma vez, pera, tu lembra que me convidou para ir na Atlântida? Tu me convidou uma vez. Alguma coisa assim. Não, foi na Gaúcha a gente fazia. Na Gaúcha. A gente fazia às 7 horas. Eu sempre aquela coisa, eu sou o cara que eu faço a pergunta, não é querer, entendeu? Não sei se foi... Já ouvi isso de muitas pessoas. Olha, o repórter não é a notícia. Né? Mas... Tá aí a aula. Gente, né? Não tem nem o que dizer, né, cara? Pô, isso aí a galera Obrigado. vai... Quem tá pensando em fazer jornalismo, quem tá cursando aí, isso aí foi uma aula total. Verdade. Gente, deixa um like aí. Estamos no Spotify também para nos ouvir, né? Manda para os amigos aí. Tenho certeza que as histórias do Léo e do Júlio aí vão... Quem ainda não conhecia, né? Ou vai pesquisar. Eu vou pesquisar essa aí do Sem Terra aí e da enchente. Outras lembrava também. Enfim, foi uma aula. Bebendo Falando volta semana que vem. Valeu.